Olá, sejam todos bem-vindos ao 12º episódio do nosso T-Podcast, podcast que vai explodir a sua mente quando o assunto é relacionamentos. Estamos aqui, eu, Ana Paula, e meu marido maravilhoso, Natan. Diga oi para as pessoas. Você tá mais perfeita hoje, como pode? Era e aí, só oi, pessoas? no caso, né? Boa tarde. Estamos aqui de casa nova. Olha que chique o estúdio. Abre aí para todo mundo ver. Melhor estúdio de Brasília. Maravilhoso. Estamos aqui hoje para fazer o quê, meu gato? Conta para as pessoas aí. O que a gente vai fazer nesse episódio? Hoje nós vamos responder perguntas. O mais legal é que a gente não se preparou no sentido de fazer roteiro e tudo mais. Ufa. A nossa única preparação de hoje é a nossa própria vida, através daquilo que está na nossa cabeça. Então, tenham um pouquinho de paciência. Espero que a gente consiga responder as perguntas de vocês da melhor maneira possível, trazendo sempre a realidade nua e crua, com muito amor, carinho, realidade, sinceridade, né, meu amor da minha vida? Exatamente. Como é que era aquele programa que jogava as cartinhas pra cima e a pessoa pegava um? Era o Não Gugu, sei. Silvio Santos? Banheira do Gugu. Não era banheiro. Ai, Deus. Enfim, nós fizemos aqui o nosso modelinho de jogar cartinha pra cima, que foram as perguntas. Essas perguntas eu tirei do meu Instagram, das caixinhas, das várias caixinhas de perguntas que eu abro. E estão aqui as mais frequentes, as que vocês sempre mandam. Algumas a gente já respondeu por lá, mas eu trouxe aqui pro podcast também para que a gente possa aprofundar, porque muitas vezes é necessário dar uma visão mais ampla daquilo que se pergunta, né? Não é só se responder sim ou não. Então essa é uma curiosidade também. Toda resposta que a gente faz, ela tem uma certa dimensão geral, né? Uma pessoa manda um caso da vida dela específico, mas a resposta visa atender não apenas aquele anseio, mas sim trazer uma mensagem que possa alcançar mais e mais pessoas. Afinal de contas, este é o nosso objetivo. E aí, agora eu vou contar as regras pra vocês e pra você, que você também não sabe. Se a pergunta for difícil, você vai responder. Se a pergunta for fácil, eu vou responder. Vai ser essa a regra. Tô brincando. Então... Pegou a pergunta. Escolheu a pergunta, a gente vai ler. A pessoa que... Eu, por exemplo, eu leio, você começa comentando a pergunta. Tá? Tá bom. E aí, depois, quem leu a pergunta, depois tem tempo pra falar também. Vai ser Tá bom. essa dinâmica. A não ser que eu queira mudar, né? A não ser que na minha vez eu resolva mudar. Mas na sua vez você tem que seguir minhas regras. Então, você que vai começar... Eu vou ler e você vai começar a responder. Casamento, gente, é tudo sobre isso, entendeu? Um tem que ser justo com o outro. Sempre eu que mando. Bora. Primeira pergunta. Essa aqui eu queria falar. Mas vamos lá. Não consigo ficar bem com a minha enteada por causa da perturbação da mãe. O que eu faço? Antes de responder... Estamos chegando a 14 mil inscritos, na última vez que eu vi. Talvez quando você estiver nos assistindo, nós já tenhamos batido essa meta. Mas nos ajude se inscrevendo nesse canal. E não se esqueça de digitar TIPOU, tipo nos comentários toda vez que você tiver uma sacada. E de preferência colocar o minuto dessa sacada para que mais pessoas consigam ver e a gente consiga saber que a mensagem está chegando direitinho a quem precisa. Certo? Quer que eu leia de novo? Vai lá, não consigo ficar bem com a minha enteada. A mãe dela, o quê? Por causa da perturbação da mãe dela. O que eu faço? É uma pessoa casada com um rapaz, ele tem uma filha. E pelo jeito a mãe da filha desse rapaz, de acordo com palavras da moça, perturba muito ela. E ela não consegue ficar bem com a enteada. O que fazer? Que confusão. Não sei, não. Começa aí, eu não pensei sobre a pergunta. Não Amei. sei dizer. Não, essa pergunta foi na caixinha, ela já foi até respondida. Mas o que eu vejo? Não só para essa situação de madrasta, né, que é a realidade dessa moça, mas para várias. Muitas vezes a gente se aprisiona na nossa própria perspectiva sobre as coisas, né? Então você que mandou essa pergunta, você está olhando para a sua situação. Você é casada com um cara com quem você quer dividir a vida, você quer ter planos, você quer ter projetos. E tem a sua enteada, que já é um resultado de uma história anterior que ele viveu, que querendo ou não, aquela enteada é um símbolo, né? Ela não deixa de ser algo que remete a uma vida anterior à sua existência na vida dele. Então, o seu olhar sobre essas coisas, ele é nesse sentido. E aí você vê também o que o seu marido, namorado, não sei o que ele é seu, te passa, né? A mãe da fulana fica me perturbando, fica me cobrando as coisas, fica querendo saber da criança quando ela tá com a gente. Essa perspectiva, ela é completamente enviesada, né? E aí eu vou repetir o conselho que eu te falei lá. Tente mudar a perspectiva sobre a qual você observa as coisas. A mãe dessa menina, ela tem a sua própria história.
Para ela, já tem o ônus de ter que cuidar da filha majoritariamente sozinha, porque eu imagino que o pai não esteja lá todos os dias. E ser mãe já é uma tarefa exigente, né? Ser mãe sem ter um pai diariamente é muito mais exigente ainda. Então, essa mulher tem muitas responsabilidades além do que ela deveria ter, né? Porque além de ser mãe, ela tem que, boa parte do tempo, ser pai também. Cobrir as responsabilidades que seriam ali do pai. Então, às vezes, o que você chama de perturbação é algo que essa mãe está tentando resolver. E, às vezes, o seu olhar fica parecendo que tudo é picuinha, tudo é ela tentando atrapalhar, tudo é ela tentando se intrometer, tudo é ela sendo chata, sendo fresca. Mas, veja bem, é a filha dela que está lá, né? Com uma mulher que não é a mãe, no caso, é você que mandou a pergunta. Então, a dinâmica para ela, a circunstância para ela também não é a mais confortável do mundo. Eu acho que a maior parte dos problemas da nossa vida a gente consegue resolver quando a gente ganha essa capacidade de sentar em outra cadeira, né? De pensar assim, bom, se fosse eu do outro lado, como eu agiria? Como eu esperaria que as pessoas agissem? Como seria a forma mais agradável e mais harmônica de conduzir essa relação? Se você é uma pessoa madura, o seu papel automaticamente é resolver essas situações e não alimentar picuinhas. Não sentar com seu marido e falar mal da mãe da criança. Mesmo na presença ou não dela, não interessa. Não é falar mal dessa pessoa. Você tem que olhar para trás e saber que essa foi a sua escolha. Você escolheu se relacionar com uma pessoa que tinha um passado, que tinha uma filha, que teve uma história. Agora, não é a hora de você falar assim, eu não quero lidar. Você tem que saber lidar com as coisas que você escolheu. E enxergar, né, usar essa palavra assim, a perturbação da mãe. Não sei se você tem filhos, você não falou na caixinha, não me deu essa informação. Mas entenda, a mãe tem uma preocupação real com a sua filha. E essa perturbação, eu imagino que seja quando ela esteja aí com vocês. Então, essa preocupação... Claro que tem pessoas que são exageradas, claro que tem pessoas que são implicantes mesmo, mas a gente sempre parte do benefício do bem do outro, né? A gente sempre parte do pressuposto que aquilo que ela está falando tem algum sentido. E aí você avalia. Até porque se não tem sentido, a sua principal função vai ser ignorar. Mas se você parar para observar como mãe, como eu, Ana Paula, se o Natan se casa de novo e tem uma outra mulher, como eu me sentiria, né? Como eu me comportaria quando os meus filhos forem para lá? Quais são as regras que eu vou precisar alinhar? E essa relação tem que ser entre pai e mãe da criança, né? Você provavelmente não está envolvido. Então, eu imagino que essa perturbação que você sinta, como eu falei, tenha o viés da observação do marido, do pai da criança, né? E para ele, veja bem, é natural que tudo para ele soe como perturbação, né? Ele não teve sucesso nesse relacionamento, ele abandonou a mãe, entenda, eu não sei as circunstâncias, mas estou falando abandonou no sentido de não estar mais junto. Ele teve uma filha, ele colocou um ser humano no mundo com essa pessoa e agora ele não está lá mais para conduzir esse processo educacional que ficou, com certeza, na conta de um dos dois, né? E aí essa mãe, quando ela faz as suas exigências, e talvez ela não faça isso da forma mais madura do mundo, não sei, isso soa como perturbação. Mas aí é aquilo. Eu sempre coloco o controle naquilo que você tem responsabilidade. Então, assim, você tem condição de mudar a cabeça dela, o comportamento dela? Não. Mas você tem condição de modular o seu. Então, haja dessa forma como uma pessoa madura que consegue compreender que cada história tem múltiplas versões. Então, você está escutando a versão do seu marido, que está com você, mas não esqueça que tem a versão dela, que tem muitas coisas que seu marido não inclui. Tem muitas coisas que ele inclui de uma forma equivocada. Então, essa perturbação, muitas vezes, é preocupação com a própria filha, que é algo que é bastante natural. Eu vou convidar vocês a olharem a vida como adultos, né? Eu sou extremamente bruto e rigoroso com essa infantilidade das pessoas adultas. Como que pode um ser humano capaz de falar não conseguir entender as coisas, né? Então, o que acontece? Olha, não consigo ficar bem com a minha enteada por causa da perturbação da mãe dela. Cara, de cara, você não sabe o porquê que a mãe dela perturba. Você não entende a sua enteada. Você nem se entende e também não entende o seu marido. Não entende minimamente. Isso não é uma coisa somente sua, é uma coisa das pessoas mesmo, né? É porque a gente negligencia a comunicação. A gente quer ficar dando indiretas, queremos que as pessoas nos olhem e nos entendam, mas a gente não entende nada que está ao nosso redor, se você parar para pensar. Eu posso dizer que grande parte do motivo do sucesso do relacionamento meu e da Ana é porque eu não entendo nada, então eu esclareço as coisas, eu coloco tudo às claras, eu preciso perguntar, questionar, das perguntas mais íntimas possíveis, eu faço isso.
No mundo do empreendedorismo tem um professor muito famoso chamado Vicente Falcone. E ele fala o seguinte: comunicação é difícil. É difícil demais transmitir uma ideia para lá. Porque transmitir uma ideia não é o que eu falei, mas o que o outro entendeu. Então, o que eu quero te convidar a fazer? Pare de criticar todo mundo. Não critique a sua enteada, não critique a mãe dela, não critique seu marido. E observe as coisas melhor. E a próxima vez que você for abrir a boca para falar sobre isso, abra a boca genuinamente para entender. Entende? Você não vai abrir a boca para conversar com ninguém, para questionar, para desafiar ou para pegar essa pessoa numa incoerência dela. Você vai abrir a boca para entender. Por exemplo, se você tem acesso à mãe da sua enteada, que tal perguntar para a mãe da sua enteada o que ela gostaria? O que ela acredita sobre a vida? E aí, às vezes você vai ver o seguinte, por exemplo, a mãe da sua enteada pode ser cristã e não quer que a filha vá para saia à noite e escute músicas, por exemplo, com teor obsceno. E aí, você, às vezes, como madrasta, fala assim, não, mas eu não concordo. E aí, mais uma vez, eu te convido à vida adulta. Qual que é seu papel? É discordar? Quem é a mãe é ela. Seu papel é respeitar. Então, quase sempre, esses negócios de que tem pessoa perturbando, tem isso, é só porque vocês estão assumindo um papel de adolescente, querendo discutir, querendo ganhar discussão, para fazer a coisa errada. Então, tem que entender qual que é o objetivo. E, às vezes, quem está querendo fazer a coisa errada é a mãe da menina, né? Mas se você já tem a consciência do que é certo, agora você só precisa ganhar a habilidade de chegar perto das pessoas. Porque a gente demonstra que somos bons em influenciar os outros quando a gente influencia a gente difícil. Porque influenciar quem está do nosso lado ou quem depende de nós é muito mais simples. Eu, por exemplo, vivo isso na minha vida o dia inteiro por conta da empresa. Então, quando eu vou influenciar clientes, né? Ninguém gosta de ter alguém vendendo para você. Então, influenciar o seu cliente, por exemplo, e fazer com que ele seja fiel por muito tempo, significa, por exemplo, você driblar essa noção de dificuldade. É difícil vender, o cara sempre quer preço, o cara sempre quer condição, sempre quer isso. Não, cara, as pessoas não querem isso. Mas elas querem que vocês entendam as coisas, que vocês saibam se comunicar. Então, cara, se comunique melhor, moça, né? Se comunique melhor. Pare de criticar, sabe? Não venta. É igual a Ana falou. Essas palavras, por causa da perturbação da mãe dela, você é santinha, você não faz nada de errado, você entendeu tudo, você não conseguiu influenciar ninguém, mas você já entendeu tudo. Quer dizer, você tem a sabedoria de um Deus, mas não sabe fazer nada que um Deus faz. E ainda fica julgando todo mundo. Tá tudo errado, tá tudo errado. Essa história me lembrou uma outra, né? Uma pessoa que eu conheço casou com um rapaz que já tinha sido casado, né? E esse rapaz em questão falava muito mal da ex-mulher. Minha ex-mulher é doida, minha ex-mulher é isso, ela é perturbada, ciumenta e tal. E aí essa pessoa que casou com ele, um dia me falou assim: nossa, Ana, mas é porque a ex-mulher dele, você tem que ver, ela é ciumenta, ela é doida, ela é perturbada. Eu falei: fulana, deixa eu te dar um conselho, não fale isso. Não fale isso porque você não conhece a situação, você não conhece a história. E eu também não conhecia, tá? Não conhece a situação, não conhece a história. Não fale isso porque amanhã pode ser você. Infelizmente, a profecia se cumpriu, né? Depois os dois se separaram e ela, para a mulher que a sucedeu, foi taxada das mesmas coisas que ela tinha taxado a ex. Então, assim, às vezes a gente escuta a história sob uma perspectiva e tira conclusões sem ter a mínima decência de buscar a realidade. Porque às vezes a gente está tão imerso naquela situação que você não acredita que exista nada além daquilo, né? Você fala assim, não, mas se ele tá falando é porque é verdade, né? Se meu marido tá falando que é perturbação, o que é perturbação? Às vezes você tá lá no momento com seu marido, ela liga, ela quer uma, sei lá, reclama de alguma coisa, chegou alguma coisa quebrado, chegou, sei lá, eu não sei qual é a situação. Mas o que eu sei é que as histórias têm muitas versões, mas a única que importa é a versão que é a verdade, né, dos fatos. E é muito difícil chegar à versão verdadeira quando quem tá te informando é o seu marido e do outro lado é a ex-mulher dele, pela qual você já não vai nutrir uma amizade natural, né? Já existe um atrito
natural mesmo, pela própria circunstância que você se apresenta, né? Como atual mulher de uma pessoa. Então, entenda que essa situação pode estar sendo analisada de uma perspectiva muito ruim. Então, tenha esse cuidado, tenha essa compaixão, tenha essa decência, tenha essa preocupação, principalmente com essa criança ou adolescente, eu não sei a idade da sua enteada, mas ela não tem nada a ver com a história. De tudo isso, uma coisa é certa, ela é a inocente da história. Ela é só uma criança que tem pais separados e que ela não tem que sofrer nada por isso, nem da mãe, nem do pai, muito menos de você. Tá? Então, assim, não aguento a minha enteada. Aguente, você escolheu casar com essa pessoa sabendo que ele tinha um filho. A menos que você seja mais nova do que sua enteada. Aí, vou te dizer uma coisa, viu? Ai, complica um pouco. Eu não tinha pensado nessa possibilidade. É tão absurdo que, enfim. Mas é isso, lembre da criança e não vamos prejudicá-la, né? Como o Natan também colocou, pela nossa imaturidade. Escolhemos, fizemos uma escolha, essa escolha tem ônus e bônus. Então, vamos saber lidar com maturidade e com grandeza diante dessas situações que se apresentam. Meu gato, agora é sua vez de escolher. Bora lá! O sorteio da Mega Sena. Dan, 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 dan. Nossa senhora, bagunça. Meu marido me cobra muito tomar iniciativa no sexo. Ter mais atitude no momento. Mas eu não consigo tomar iniciativa. Tem algo que me trava. É só um comentário. E aí, minha gata? Eita. Sorte da vida aqui, ó. O marido quer que ela tome a iniciativa? Marido me cobra muito tomar iniciativa no ato sexual. Não, fiquei com dúvida. Ele quer que ela comece o negócio? Aqui ela fala ter mais atitude no momento. Mas eu não consigo tomar iniciativa. Tem algo que me trava. Bom, fiquei um pouco confusa, né? Acho que faltou algumas informações para eu entender como ajudar. Mas tá, já vimos que é um problema de intimidade. Uhum. Aí tem uma questão que é importante. A gente tem duas situações muito interessantes. Um é que eu não sei o que acontece internamente. E aí eu não consigo expressar. Outra é que eu sei e eu não consigo expressar para o meu parceiro. Então ela falou que ela tem uma trava. Mas lendo, não sei porquê, quando você leu, eu fiquei pensando, será que ela sabe de onde vem essa trava? Será que ela sabe o que acontece? Ela tem vergonha do corpo? Ela tem vergonha de alguma coisa? Ela não tem interesse pelo marido? Sei lá, a libido dela tá baixa. Me parece que ela sabe o que é, mas ela tem vergonha de compartilhar com ele. O que você achou dessa situação? Não, eu vejo que assim... é preciso que, no momento de intimidade, especificamente no ato sexual do casal, que os dois estejam entregues. Então eu falo assim, de uma forma mais chula, né? Já que vai dar, dê bem feito. E por outro lado, a mesma coisa. Já que vai, faz bem feito. Não faz sentido fazer mal feito. Mas isso é uma questão básica da vida. Eu falo isso, pessoal, mas esse pessoal até é doido. Não é questão. É assim que temos que fazer na vida. Se você vai fazer um café da manhã, faz bem feito. Se você vai tratar bem as pessoas, trate bem feito. Não trate reclamando, né? Se você vai ajudar um amigo, ajude bem ajudado. Entregue o seu máximo, né? Se você vai para uma academia, vai treinar, treine direito. Tudo feito mal feito te gera uma sensação de insatisfação interna, em qualquer área da vida. Tá, Natan, entendi. Mas essa moça tá falando, poxa, meu marido me cobra a iniciativa. Eu não sei se é propriamente durante ou se é o antes. Uhum. Mas veja bem, seu objetivo ali, no momento de intimidade com seu marido, não é o que você acha em si, mas é o bem do casamento de vocês. É a busca pela proximidade e intimidade dentro do matrimônio, que significa entregar para o seu parceiro também o seu melhor naquele momento, além de outros momentos, como eu falei aqui. Então, se as suas crenças pessoais, se tem coisas que te travam, que estão te fazendo com que você não consiga entregar esse melhor, entregar o máximo seu possível, a solução que eu vejo é conversa. E aí, como eu falei, num podcast a gente não consegue
fazer uma escadinha trazendo todos os níveis de família e todas as dificuldades para explicar como conversar. Mas dentro de uma conversa, as coisas funcionam. E um detalhe interessante. Faz 11 anos que eu e a Ana estamos juntos. Mas especialmente quando começamos a reunião de quinta, né? Eu descobri coisas que eu não tinha descoberto. Anos juntos. Quando você reúne com seu cônjuge e você trata questões, e vai começando devagar, e você trata questões íntimas e perguntas que você não faria para ninguém, isso quebra entre vocês dois um tabu que existia dentro de não falar sobre alguns temas. Entende? E quando você quebra esse tabu, você fica muito mais aberto para conversar e para trabalhar melhorias o dia inteiro. É incrível isso. Então, o exercício da reunião de quinta não é um exercício somente de você resolver os problemas da semana, mas de quebrar uma parede absurda que existe no relacionamento sobre temas que nunca foram conversados. Sobre temas que nunca foram tratados. Pode falar, minha deusa, maravilhosa. Não, é isso mesmo. E assim, a construção dessa parede é tijolinho por tijolinho, nessa parede que vai separando o casal. Se você não cuida de derrubar quando ele tá começando, quando você vê a parede já se levantou diante dos seus olhos, aí você não tem o que fazer, né? Você tem aquela distância. E especialmente quando o assunto é essa intimidade física mesmo, é incrível como homens, por exemplo, né? Mulheres às vezes têm um pouco mais de dificuldade de falar de detalhes, mas homens têm essa facilidade de falar de relação com os amigos, de posição, de fez e aconteceu. Mas com a própria esposa, muitas vezes, eles não conseguem. Perfeito, né? Colocação, mas isso coloca ali, eu gosto assim, eu gosto assado, eu vi um vídeo assim, até às vezes expõe a própria mulher, o que a mulher faz, deixa de fazer. Mas quando é na hora de conversar com a própria esposa, pra falar assim, meu amor, como no caso dele, o que tá acontecendo? O que a gente pode melhorar? O que você tá gostando? O que você não tá gostando? Ele não tem essa coragem. E é questão de covardia pura mesmo, né? É uma questão de exigir do outro sem se preocupar no que você pode fazer para colaborar com esse resultado que você busca, né? Porque a coisa mais inteligente da vida é a gente mapear os resultados que passam pela gente. Poxa vida, que bom seria se tudo que a gente quer na vida pudesse passar pela nossa influência. Então, quando eu tô falando de intimidade, os resultados que a gente tem como casal necessariamente passam por nós dois e só por nós dois. Não tem a terceira pessoa para passar. Então, ou tá comigo ou tá com você. E aí é fácil de resolver, mas as pessoas têm esse muro, essa distância que foi criada pelos dois em relação a temas que deveriam ser, de fato, pautas diárias, né? Assim, pelo menos semanais, conversar sobre isso. Porque, como eu falei, tem dois grandes grupos. O grupo da pessoa que não sabe qual é a sua trava, só sei que eu travo. Pode ter a ver com inúmeras questões. E o grupo que sabe, às vezes tem uma coisa no marido que incomoda, sei lá. Ela não gosta de alguma coisa que ele faz, mas pelo medo de desagradar, pela questão de saber que ele é um pouco mais grosseiro, não é tão receptivo a críticas, não sei. A pessoa não fala, né? E aí o resultado é esse. Você tem um descompasso que poderia ser alinhado com comunicação. Então, isso. A comunicação é um pilar do casamento incrível, tal qual é a intimidade, e os dois estão extremamente relacionados, porque não existe intimidade, eu não consigo falar em doação total se eu não tiver abertura total para conversar, né? Intimidade, eu ri demais da pergunta que a mulher perguntou, vocês soltam um pum na frente um do outro, como se isso... E as pessoas geralmente usam isso como um termômetro de intimidade, né? Olha lá, somos tão íntimos que a gente já pode fazer qualquer coisa na frente do outro. Mas nessas pessoas você pode ter certeza que a maioria delas não tem esse nível de intimidade de conseguir falar sobre as coisas, né? Conseguir falar, olha, isso não é bom, isso não tá legal. É muito interessante, né? Investir nessa comunicação pode salvar casamentos, porque o óbvio, né, precisa ser dito, aquilo que a gente sempre fala. Às vezes a pessoa tá achando que, sei lá, que o outro entendeu, como o Nathan disse, ele é uma pessoa que se eu não falar para ele as coisas diretas, se eu não escrever, ele não sabe. Eu não preciso partir nunca do pressuposto que ele... joguei o indireto, ele entendeu. Nossa, mas nem é direta às vezes, né? Quem dirá indireta. Então, a comunicação precisa ser clara, assertiva, porque não é uma competição de quem erra mais, né? Mas muito pelo contrário, é uma competição de quem ajuda mais o outro a melhorar. Então, às vezes, você fica esperando um erro do outro, você fica esperando que o outro adivinhe, que o outro perceba, sendo que é muito mais efetivo você ir lá e falar. Né? Então, nesse caso...
tem uma trava, você precisa descobrir qual que é essa trava. Se você não sabe de verdade, né? Falando aquela análise sincera. Se você parou, pensou, refletiu. Se não tem nada a ver com o seu passado, alguma coisa que você viveu, se não tem nada a ver com alguma característica do seu marido, alguma coisa que ele faz que você não gosta, você precisa ir, talvez, atrás de ajuda especializada para você entender, né? Sei lá, um psicólogo, alguma coisa. Porque isso prejudica a sua vida. Como um todo, a sua intimidade. Você tem um marido para o qual você deve uma doação total. Do mesmo jeito que ele deve a você uma doação total também. Vocês devem essa doação total mútua. Então, se tem algo te impedindo de viver a totalidade do seu relacionamento e algo que você não entende, logo você não tem controle, se você não conhece, você precisa urgentemente buscar ir atrás, né? De compreender quais são os movimentos interiores e como resolver. Que eu acho que é a única forma de sair desta. E só para finalizar dentro desse tema, o ato sexual, né? O ato matrimonial ali do casal, ele é feito para ser de verdade prazeroso, né? É preciso que tenha a possibilidade da geração da vida, toda aquela questão que a gente já falou, moral e religiosa, mas para que aquilo seja algo objeto de vontade humana, tem que ser bom, tem que acontecer bem feito, por isso que eu falei no início. Então, às vezes, essa limitação tem a ver com também aquilo ali não é muito legal, né? Então, tenha sempre em mente, não deve ser feito mal feito, não deve ser incompleto, né? Você, mulher, deve estar ao final satisfeita, feliz também. E o seu marido satisfeito e feliz também. Então, se vocês vão juntos reunir para tratar sobre uma coisa que deixa ambos satisfeitos e felizes, né? É mais fácil tratar. É mais fácil também superar travas a partir de relações assim. E assim, o conceito de obrigação, né? A gente já falou... na verdade, a gente tem um podcast inteiro só sobre intimidade. Recomendo, inclusive, que você assista. Mas tem uma definição que é muito importante termos em mente, que é a definição de obrigação. O que é obrigação? É uma coisa exigente que nos leva a um bem maior. E o ato conjugal, a intimidade, ela é uma obrigação do casal. Não é uma obrigação da mulher ou do homem. Ela é uma obrigação do casal. E ela é uma das poucas obrigações que a gente tem que a gente abre mão por causa do cansaço, por causa das condições, por causa da correria, por causa de algumas outras coisas, né? Porque quando as outras obrigações que a gente tem na vida, que a gente olha e fala assim, isso aqui é minha obrigação, cuidar dos meus filhos, levar meus filhos para a escola, trabalhar, me alimentar, isso a gente não deixa de fazer. Sabe aquela coisa? Você faz cansado. E você faz bem feito. Porque se você não trabalha bem, né? Claro, muita gente trabalha mal, mas colhe os frutos. Se você não trabalha bem, você não tem os resultados que você gostaria. Se você não cuida bem dos seus filhos, os resultados também serão ruins. Então, quando o assunto é intimidade, a gente meio que se sente sempre com a possibilidade de deixar isso pra lá. Ah, não, hoje eu tô cansado. Ah, mas o dia foi corrido. E qual dia não é corrido? Se uma coisa como essa, que é basilar para um relacionamento, e é o que é, não tem como falar que não é. Se uma coisa importante como essa, você deixa pra lá, você não dá a devida importância e você abre mão pelo menor acontecimento, se você atribui isso a acontecer em circunstâncias ou só quando você quer, ou só quando você quer alguma coisa, né? Isso é triste de ver, porque a gente vê sempre esses dois movimentos. Ou é só quando todos os planetas se alinharam, deu tudo certo e hoje eu quero me relacionar com meu marido. Ou é quando eu quero alguma coisa dele, eu quero que ele faça alguma coisa pra mim, então eu vou agradá-lo dessa forma. Isso é horrível. Isso é uma visão completamente distorcida do que é a coisa. Aquilo ali não é moeda de troca, não tem ninguém vendendo nada dentro do relacionamento, né? E o outro também não tá lá como seu capacho, né? No sentido de que você tem que esperar o dia que der tudo certo para que você faça. Do contrário, você vai com aquela cara de ai, que saco, tá aqui, queria estar fazendo outra coisa. Esse mal feito, essa falta de entrega, ela distancia o casal, né? Algo que tem uma finalidade unitiva, que é a principal, inclusive, finalidade, vai ser feito de modo a distanciar o casal, pensa só no estrago que isso vai fazer, né? Isso é muito ruim. Então, precisamos tratar como obrigação, tendo em mente que a obrigação é algo exigente que nos leva para um bem maior. E qual é o bem maior do ato conjugal? São vários, dentre eles esse aspecto unitivo,
Que, mais uma vez, é um aspecto unitivo pautado nesse prazer mútuo, nessa entrega mútua, onde os dois estão satisfeitos com aquele momento, onde os dois estão se empenhando para entregar algo que seja verdadeiramente bom um para o outro. Tá? Não é cumprir tabela, não é obrigação porque você tem que ir lá bater o ponto e tchau. É obrigação porque é uma coisa exigente, especialmente na vida da gente, corrida, a gente sabe como que é. Então é algo exigente, você estar ali de corpo e alma, numa entrega verdadeira, mas é para um bem maior, para incontáveis bens maiores, na verdade, né? É o ápice da expressão do amor humano. Então aquilo tem que ser cuidado. E aí, como eu disse, se há algo que te trava, que te impede de viver bem, esse aspecto unitivo, esse bem maior que precisa ser alcançado, com certa urgência você precisa correr atrás de resolver isso. Certo, gato? Perfeita você, Eu que meu leio? Deus, você que lê agora. Já estamos na qual pergunta? Essa que respondemos agora foi a segunda. Só isso? Caraca, a gente fala, hein? Uhum. Nossa, chocada. Vamos lá. O que você faria se fosse solteiro hoje, com todo o conhecimento que tem? Como, onde e de que forma procuraria alguém para se relacionar? Eita. Agora pegou. Pensei, Natanzão 2025 solteiro. Olha só, galera. Eu vou tirar o romance dessa... eu vou jogar o balde de água fria logo em todo mundo. Vocês têm que parar com essa baboseira maluca de ficar imaginando as coisas que não existem. Eu vou responder essa pergunta, eu vou responder para vocês ela, né? Mas eu quero chamar a atenção para outras perguntas que a gente recebe na caixinha. Uma delas foi uma seguidora... Não vou falar, porque está escrito aqui também, né? Mas são coisas assim, ó. O que você faria se você, né, não tivesse a Ana, alguma coisa assim, e fosse procurar alguém aqui agora? Cara, qual que é o fundamento em pensar isso? Qual que é a lógica em pensar isso? Né? O que isso faz com a sua cabeça? Suponha, né? Porque o que acontece? Se o Natan perdesse tempo pensando isso durante o dia, o que ele ia falar? Ele fala, caramba, eu ia procurar uma mulher assim, assado, tipo assim, tipo assado. Para que diabos eu vou perder tempo pensando nisso? O que isso traz de bom para a vida de alguém no planeta? Então a gente tem que tomar cuidado para parar de delírio. A vida real é muito gostosa. Então, em hipótese alguma, eu vou pensar sobre isso. Não tem sentido nenhum, né? É claro que o Natan, que conheceu a Ana há 11, quase 12 anos atrás, há 12 anos atrás, né, que nós nos conhecemos, era muito menos maduro, claro, tinha muito menos conhecimento, era outra pessoa. Se por um acaso a Ana Paula não estivesse aqui, por um acaso ela morresse, eu não pretendo me casar de novo. Mas se por um acaso eu mudar de ideia, olha quantos por um acaso eu tenho que pensar. Eu não sei, cara, vai depender do momento. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a vida feliz, ela não está no relacionamento. Não está num casamento a vida feliz. A felicidade, ela está em fazer a coisa certa. Vejam bem, pessoal, a gente está aqui, eu sei que no podcast de casamento. Mas a felicidade, ela não está dentro do casamento por si só. A felicidade humana é outro movimento. Por isso que eu comecei a responder as caixinhas da Ana e falo para vocês sobre isso. A felicidade humana, ela está em outro movimento. Qual que é o outro movimento? É o movimento de completude. E a completude, ela só pode acontecer no universo transcendente, no universo espiritual. Quando você está inclinado a virtudes. E para as virtudes existirem, não necessariamente você tem que ter um casamento. Ao contrário. Ao contrário não, também não é o contrário. Mas virtude é virtude. A virtude é o que te movimenta e te orienta para a transcendência, que te dá a possibilidade da completude humana. Então, antes de pensar que mulher que eu escolheria se a Ana não estivesse aqui, eu penso diariamente se eu estou completo. Para que, se um dia a Ana faltar, a minha vida não seja desestabilizada. Porque, veja bem,
E aí outra coisa que poucas pessoas pensam sobre a morte. Eu não sei até quando a Ana vai estar do meu lado. Eu não sei nem se eu estarei ao lado dela por muito tempo. Nós não sabemos disso. Eu não sei se meus filhos vão ficar vivos. O que te dá a sensação de completude é... A Ana faltou agora. Faltou de uma forma injusta. Mas o Natan olha para trás e fala assim... Eu fiz tudo o que eu pude fazer. Eu fui íntegro. Eu fui verdadeiro. Eu fui sincero. Eu fui fiel. Fiz tudo que estava ao meu alcance. Aí eu olho para os meus filhos naquela falta daquela mãe... E eu falo assim, olha, o papai está aqui, mas está completo. Não ficou faltando pedir desculpa. Não ficou faltando dar um abraço. Não ficou faltando falar te amo. Foi tudo feito por completo. Não tem arrependimento. Então, eu falo isso para vocês porque o movimento de felicidade humana não é um casamento. Se fosse um casamento, as pessoas casadas eram felizes. Então, acabem com esse delírio de ficar imaginando coisas que não existem. Natan, e se você pudesse voltar no tempo, o que você faria? Cara, para com essa bizarrice. O que eu posso dizer, que também tem pergunta aqui sobre isso, né? É o que eu fiz da minha vida e quais frutos ruins eu colhi e como eu corrigi esses frutos. Então, basicamente é isso. Agora, não tenha dúvida. Devido ao conhecimento e à maturidade que eu tenho, para eu me relacionar novamente com outra mulher, né? Eu não sei o que eu... Não penso sobre isso. De fato, eu não sei. Só sei que é diferente. Não seria algo inconsequente. Mas Natan, quais requisitos? Gente, eu não vou perder tempo pensando nisso. Não sei. E aí, gata minha maravilhosa, perfeita? Linda, eu acho que a pergunta da pessoa é mais no sentido de um conselho para os solteiros, sabe? Mas eu acho que tem essa pergunta aqui também. Eu entendo, concordo com você, que ainda que a gente se esforce, né? Fazer essa análise a partir das circunstâncias de hoje é muito difícil. Mas vou aproveitar essa questão para levantar outra bandeira, que é a bandeira da esquisitice, né? Eu vejo numa pergunta dessa também uma tendência a falar assim, agora que vocês têm muito conhecimento, ganharam conhecimento sobre virtude, sobre a vida, sobre religião, vocês fariam tudo diferente, vocês não se envolver, vocês teriam uma lista maior de critérios. Eu acho que esse movimento é o que as pessoas imaginam, né? Uma pessoa que estudou mais, que conheceu mais. E às vezes é um movimento que acontece de fato, porque mesmo tem jovens ali na casa dos 18, 19, 20 anos, que estão estudando Olavo de Carvalho, estão estudando Ítalo Marcilli, estão ganhando esse conhecimento e ficando chato pra caramba, sendo que essas pessoas nunca falaram isso, né? Inclusive, eles defendem uma bandeira completamente contrária, mas as pessoas vão sendo... vão confundindo a ordem da parada. E vão confundindo nesse sentido e vão confundindo em outros, como uma moça que me perguntou, eu falei sobre intimidade, sobre a importância da intimidade no casal e tal. E aí ela mandou uma pergunta assim, então como que eu vou viver a castidade sendo que a intimidade é importante no namoro? Burrice. Aí eu falei, não, mas veja só, é uma mistura de conceitos. Você pega um conceito que não é errado, mas você aplica ele errado, entendeu? E aí esse movimento aqui dos solteiros, agora que vocês sabem tudo que vocês sabem, se você fosse solteiro, como seria? É essa ideia, pegar o conceito certo, que de fato a intimidade é um valor, ter proximidade com o seu parceiro é um valor, mas é um valor aplicado dentro do matrimônio. Ele tem lugar para acontecer, né? Ele não é um valor a ser aplicado no namoro. E ele ainda falou assim que não queria deixar o namoro esfriar. Não era nem pra estar quente. Isso. Aí a outra falou assim, estamos juntos há 2 anos e a intimidade, entre parênteses, essa mesmo, está muito ruim. Está pouca. Eu falei, você sabe que era pra ser 0, né? Então, assim, o que eu vejo é que as pessoas misturam muito. O fato de você ir ganhando conhecimento... O primeiro movimento interessante que a aquisição de conhecimento faz é destacar a nossa burrice. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo o quanto eu preciso aprender e o quanto eu preciso aplicar. Porque ler páginas de livro, saber falar bem, é algo treinável, é algo que você estuda e você bota banca facilmente. Agora, viver o que você está aprendendo, colocar no seu dia a dia,
dedicação real, serviço. Falar sobre o serviço é muito fácil. Agora, servir é outros 500. Então, o que eu vejo que as pessoas se misturam é nisso. Elas ganham o conceito do livrinho, bate a meta de 74 livros lidos por ano e não aplicam nada. Porque se elas aplicassem, a maior parte dessas dúvidas estavam sanadas. Se elas entendessem o valor do serviço, se elas entendessem o valor da compaixão, se elas entendessem a imperfeição humana e como ela se manifesta, os critérios delas iam, assim, caindo por terra. Porque elas iam falar assim, quem vai... Como é que eu vou exigir tanto de alguém pra ficar comigo? Eu, que sou esse aqui, que ainda preciso melhorar tanto. Então, a gente vai baixando a nossa bola. Ao mesmo tempo que a gente sabe o que tem valor, né? É o que a gente sempre coloca, dar valor ao que tem valor. Então, escolher uma pessoa para se relacionar não é mirar na pessoa perfeita e falar assim, só vou me relacionar se ela for católica, confessar toda semana, se ela for largar o emprego dela para cuidar dos nossos 54 filhos que nós vamos ter juntos. E a mulher, eu só vou casar se o cara for provedor. Se ele me der um cartão Black ilimitado pra eu fazer a unha toda semana, porque isso é ser provedor. Se eu puder morar lá no Lago Norte com um cachorrinho. Esses critérios, eles estão viajadamente viajados, fora dos princípios de serviço, fora dos princípios de integridade humana mesmo, sabe? De entender a nossa essência. Então, uma pessoa para estar do nosso lado precisa ser a pessoa que você olha para ela e você fala assim, por ela eu sou capaz de me moldar. Por ela eu sou capaz de melhorar. E melhorar é um movimento muito difícil, né? Que às vezes ele parece uma coisa simples. Acordei e vou ser melhor. Não é assim que acontece, tá, galera? É um movimento muito difícil. Então, a pessoa que tá do seu lado, você precisa olhar pra ela e sentir isso. Por essa pessoa, eu vou dar a mão pra ela e eu tenho coragem de crescer junto com ela. Eu tô olhando pras imperfeições dela que estão diante de mim e aquilo ali me gera uma vontade de melhorar junto com ela. É esse o movimento único possível. Porque o movimento de querer alguém perfeito não existe. Não faz sentido. Você está sendo uma pessoa soberba de achar que alguém perfeito te mereça. Né? Mereça no mau sentido da palavra. Mereça carregar o fardo de estar com você. Se a pessoa é perfeita, ela não tem defeitos, o que ela vai fazer com você? Nada. Então, essa construção, né? Eu vejo essas perguntas muito nesse sentido. Como se o fato de eu ter melhorado aqui e ali me colocasse em condição de exigir tudo. De querer tudo na mão, de querer a pessoa perfeita, que não erra, que já tem todos os princípios, que já tem todas as virtudes. E o meu trabalho de evolução é zero. Sendo que muita gente coloca o matrimônio como uma via de santificação e de salvação, né? Justamente pelos perrengues que a gente passa nesse processo, nessa forja humana. Que é uma forja auto e pro outro também. Você se forja no processo e você tem que participar da forja do outro. E essa é uma parte muito difícil, né? Varia o nível de dificuldade para uma pessoa e para outra. Mas é muito difícil você ajudar alguém a melhorar. Mas essa é a grande parada. Então, assim, somos seres humanos, somos todos ali na mesma bosta. Então, a gente tem que olhar para alguém que a gente goste de estar junto. Porque, às vezes, você encontra alguém que preenche a sua lista do checklist, né? Olha, vai na missa todo domingo. Olha, segue o Padre Paulo Ricardo. Olha, tá fazendo isso. Você faz um checklist, mas você olha pra pessoa, você não tem nada por ela. Você não tem vontade de estar junto com ela. Você não tem vontade de segurar na mão dela sequer. Eu digo mais, tem pessoas que me escrevem que falam que tem até um certo nojo do cônjuge. Do namorado, seja, é um menino maravilhoso, faz tudo por mim, muito respeitoso, não sei o quê, mas eu não sinto nem vontade de beijar na boca dele. E aí, você vai casar com essa pessoa como? Que você vai ter que fazer a doação máxima do amor, você vai ter que expressar o seu amor maximamente se doando por completa pra ele. Como é que você vai fazer isso? Se você não tem vontade de estar junto. O namoro é essa fase onde a gente tá ansioso pra chegar na fase do casamento, né? Essa energia que eu sei que existe, né, especialmente nos adolescentes, a ideia genial é que ela seja convertida em combustível para que vocês reúnam as condições necessárias para chegarem na próxima etapa. Porque se você vive tudo que você quer viver no namoro, a próxima etapa nunca vai existir. Em algum momento aqui a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre isso. Mas essa ideia da pessoa perfeita, ela não existe. Eu preciso olhar para uma pessoa que me interesse de verdade. E é claro que vão ter coisas mínimas, né? A gente estava falando sobre isso. Ser mãe, a mulher fala para você, não quero ser mãe. Isso significa que você não vai casar com ela, sendo que você quer ser pai? Não sei, de verdade, depende.
Tem pessoas que aceitam lutas maiores, tem pessoas que não aceitam lutas tão grandes. Então, vai de cada um, mas tem uma coisa que é soberana. A interação humana, ela é a base. O restante vocês vão ter que construir juntos. E aí a pergunta é, o quanto você vai estar disposto ou disposta a fazer essa construção? Você quer pegar alguém na planta ou você quer pegar alguém já com a fundação levantada? Depende. Às vezes a gente tem que comprar na planta. E às vezes o imóvel que você compra na planta é o que dá o melhor retorno, não é Você isso? quer um imóvel na planta, novinho ou quer usado? Tem essa que também, reformar. né? Não, e tá tudo certo. E tem gente que reforma e faz um belíssimo trabalho e triplica o valor do imóvel. Tudo bem. E tem gente que compra na planta e nunca entrega. Essa é a realidade. O que eu posso dizer pra vocês é que na história minha e da Ana, eu até respondi na caixinha essa semana, né? O pessoal falou assim, o que te fez saber que a Ana era a mulher da sua vida? Nossa Eu falei, eu Senhora. olhei a bunda dela e falei, ó, ela é a mulher da minha vida. E depois a gente juntou os panos de bunda e passamos a nos esforçar diariamente pra dar certo. Quando eu falo assim, aí, o pessoal fala, pô, Nathan tá zoando. É só porque, na verdade, a realidade é essa. Pra você estar junto com alguém, casar com alguém, você precisa querer estar perto. E querer estar perto tem a ver com a questão da agradabilidade, né? Gosto do cheiro, gosto do abraço, gosto de conversar, me sinto encantado. Tô maluco pra casar logo. Sabe, assim, não sei muito bem muita coisa. Sei que eu sou incompleto e sei também que essa moça tem as suas incompletudes. Sei que tem muita coisa pra ajustar, sei que vai dar muita coisa errado, mas com essa pouca coisa que eu tô vendo aqui agora, deixa eu me entregar e resolver isso logo. Gente, é isso que é relacionamento humano. O que você quiser inventar além disso, o que você quiser inventar de checklist, de análise, de 78 anos de namoro, de conhecer... O que você quiser inventar não tem nada a ver com relacionamento humano. Porque o relacionamento humano quero estar perto, verifiquei ali 2, 3, 4, 5, sei lá, 10 coisinhas normais da vida, que isso aqui já me afasta de qualquer ser humano, inclusive da minha esposa. Coisa simples, certo? Decidi que vai ser eu e ela, não me interessa a família. Por que eu falo pra vocês que não me interessa a família? Grande parte dos problemas que vocês mandam pra gente aqui é a família dos outros. Só que vocês casam, aí ficam dependendo de um, dependendo de outro, se envolvendo com um, se envolvendo com o outro. Teve uma seguidora que falou assim, eu e minha sogra éramos carne e unha. Agora não consigo nem vê-la. Não, nem suporto ela. Que bizarro! Que porra que você é carne e unha de sua sogra. Gente, isso não tem lógica. É como se você fosse carne e unha da amiga da sua filha. É como se você fosse carne e unha do seu filho. Chega a me dar raiva, gente. Eu vou vontade de pular aqui nesse teto. Porque as pessoas bagunçam tudo a vida. Aí na hora que quer organizar, não consegue. Mas quer dizer, quando eu conheci a Ana, eu olhei lá essa moça, achei ela uma moça muito bonita, chamei pra dançar. E dançando com ela, eu acho que 5, 6 músicas, 4, 5, 6, eu falei assim, ó, eu quero casar e quero ter 5 filhos. Eu falei de forma direta e reta. E falei pra ela assim, se você não quiser, é melhor nem chegar perto. Porque ela era muito bonita. É claro que eu queria ficar com ela, né? Mas eu já fui claro logo. Falei, se você não quiser, nem chega perto. Primeira coisa que eu tinha definido. Se não quiser casar e ter 5 filhos, nem adianta. Né? Era uma definição clara. Outra coisa, eu queria uma mulher que eu quisesse estar perto. E eu queria estar perto dela. E aí nós começamos a conversar, aquela interação, aquela coisa gostosa que nós sentíamos. E aí a nossa vida, a minha e a dela, estávamos todas desordenadas, bagunçadas. Nós nos conhecemos, depois a gente, vamos dizer assim, sumiu um do outro e nós nos reencontramos depois e nós casamos, juntamos o pano de 4 bunda. meses. E assim, por exemplo, a gente se conheceu em fevereiro, aí a gente se reencontrou em maio e em junho a gente estava morando junto. Só que a gente só estava morando em junho junto porque ela ainda demorou. Só que a gente já estava junto todo dia, porque todo dia a gente já dormia junto. Errado isso, pessoal, isso é errado. Mas o que eu tô querendo dizer para vocês? Você não tem que ficar analisando muito. São análises mais básicas. Claro que nesse tempinho eu olhei algumas coisas importantes e defini. Por exemplo, ela tinha uma mãe que era muito preocupada com ela, desde sempre,
Minha sogra era muito preocupada com a Ana. Ela tinha uma família, super gente boa a família dela, e todo mundo era muito preocupado com ela. Então eu falei, cara, isso aí pra mim é um valor. É importante que exista um vínculo familiar ali, para que a pessoa saiba um pouco sobre o que é ter uma família. Para mim, isso era importante, né? Outra questão, a Ana, ela era muito estudiosa. Então, eu estava começando a crescer na vida, eu trabalhava pra caramba. Aí, quando eu vi aquela questão dela ser estudiosa, eu falei assim, nossa, cara, eu sou burrão, mas ela é estudiosa, eu vou me espelhar nela. Entende? Foi a minha visão. Então, algumas coisas, só que eu não tive como saber muito. Só que aí decidimos, casamos, juntamos o pano de bunda, mas pra gente naquela época foi um casamento, porque eu não fiz isso pensando em separar, não. Tanto é que a primeira vez que a Ana Paula foi brigar comigo, que ela estava certa, e que ela falou assim, vou pra casa da minha mãe, eu falei, não, você não vai não. Você vai resolver comigo aqui dentro do quarto. E nós vamos resolver aqui, sem briga, sem discussão, sem maluquice. Mas nós vamos ficar, porque nós não casamos pra resolver problema na casa de mãe e de pai. Entende, pessoal? Então, assim, tem muito mais a ver com a atitude após, de você conduzir a sua casa para aquilo que você acredita que é correto, do que propriamente você criar um monte de checklist e falar isso e aquilo, isso e aquilo, e depois achar que tudo vem pronto. Não. A gente vai se fazendo durante o processo. Pega mais um aí pra nós. Sou eu agora? Uma grande ou uma pequena? Escolhe, moço. Como posso melhorar a comunicação no meu relacionamento? Uau! Já falamos tanto sobre isso, né? Mas vou falar um pouco mais. Vou falar das coisas que eu percebo que mais acontecem entre os casais. Se você quer melhorar a comunicação do seu relacionamento, elimine indiretas, piadas, sarcasmo e ironia. Eliminando essas coisas, a melhora ela é inevitável. Por quê? A gente vê muitas pessoas reclamando muito, no entanto, resolvendo pouco. E aí, elas são muito boas em falar sobre os problemas, mas elas não são tão boas em resolver esses mesmos problemas. Então, eu tenho um problema com o Natan, ao invés de eu falar assim, amor, queria que você participasse mais aqui das coisas da nossa casa, que você lavasse mais a louça. Vejo que você lava muito pouco, vejo que você tem tempo pra isso, então eu queria que você se esforçasse em colocar isso na sua rotina. Não, em vez de falar isso, o dia que o Natan lava um copo, fala assim, nossa! Vai chover! Gente, vai chover, o Natan lavando louça, deixa eu ver se tá com febre, vem cá. Olha esse tipo de comunicação. Isso é muito frequente. A mesma coisa, né, sei lá, com roupa suja, com coisas da casa que a gente faz. Homens para com as mulheres também, né? O dia que a mulher se arruma, por exemplo. A mulher andar mal arrumada é um problema para esse homem. Ao invés de ele falar assim, meu amor, você fica tão linda quando você se arruma, quando você penteia o cabelo, passou um perfume, uma maquiagem e tal. O dia que ela se arruma, ele faz piada de novo. Ué, vai pra alguma festa? Resolveu pentear o cabelo hoje? Tirou a remela do olho? Esse tipo de comunicação afasta e traz muito mais problemas para uma relação que já está problemática. Então, se tem uma coisa que melhora a comunicação, é essa clareza, essa objetividade e, principalmente, essa seriedade, que não tem nada a ver com ter um relacionamento chato, mas tem tudo a ver com ter um relacionamento maduro. Na forma de se comunicar, na forma de se tratar, você se empenhar em tratar bem o seu cônjuge, também quer dizer você ter conversas com ele maduras, conversas com ele que busquem resolver os problemas dos dois. Eu não tô aqui para fazer piadinha com os problemas do Natan, tô aqui para ajudá-lo a resolver. Então, se tem algo que me incomoda, muitas vezes a piadinha e a ironia é uma forma que a gente ativa, né? Um mecanismo de defesa, pra gente não levar tão a sério, porque a gente tem medo daquela discussão, muitas vezes. O ser humano tem disso. Eu não vou colocar isso aqui como uma pauta, porque eu, sei lá, não tenho como defender meu argumento muito tempo. Então, eu evito, eu só jogo, eu só alfineto. E é o que eu falo, você vai alfinetando, 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 até que quem é estourado é você. Então, tenha uma comunicação direta, elimine essas 4 coisas. Vou falar de novo. Sarcasmo, ironia, indireta e piadinha. Essas 4 coisas eliminadas da comunicação, eu te garanto que a sua comunicação dentro do seu relacionamento vai melhorar. E aí, gato, o que você recomenda para melhorar a comunicação no casamento? É isso aí, vai direto ao ponto aí, é o que a Ana Paula falou mesmo. Pare de joguinhos, né? De
alfinetada, esse tipo de coisa é horrível, qualquer coisa. Por exemplo, eu quero... muito se fala, né? Tem perguntas como... A mulher deve ser submissa ao marido, né? Aí o cara quer falar pra mulher, por exemplo, mulher, coloca essa roupa aqui. Como se isso fosse exemplo de submissão, né? E como se isso fosse certo ou errado, enfim. Mas, cara, você pode chegar, por exemplo, na sua esposa e falar assim, meu amor, cara, coloca aquela roupa lá. Te acho tão lindo, eu quero sair com você com aquela roupa lá. Né? Quer dizer, fale direto, sem piadinha, né? Ou então, por exemplo, aí ela vai e coloca uma roupa curta, você fala assim, já começa a jogar piadinha, já começa a fazer, né, brincadeira, sarcasmo, ironia. Não, seja direto e reto. Amor, você já falou tudo, eu tô só embromando aqui. Não, mas é legal, antes de eu pegar o papelzinho, o que você falou é muito interessante. Muitas vezes, o problema na comunicação se chama falta de coragem. E as piadinhas escondem um homem ou uma mulher covarde, que não tem coragem de falar abertamente um problema que ele enxergou, e aí ele utiliza esse subterfúgio da piada para amenizar o que ele não tem coragem de falar. Então, dentro de um relacionamento, gente, um relacionamento incrível, ele é fruto da união de duas pessoas corajosas. E ser corajoso inclui falar coisas, às vezes, que são desconfortáveis para os dois, né? Às vezes tem coisas que te incomodam, às vezes tem coisas que vão incomodar o outro, você já sabe disso, mas é o seu papel ser corajoso. Se você quer ter um bom relacionamento, eu te garanto que sendo covarde, você nunca vai chegar lá. Então, essas coisinhas às quais a gente recorre, elas muitas vezes são apenas a manifestação da nossa covardia, né? Da nossa incapacidade de olhar nos olhos das pessoas, da pessoa com a qual era pra gente ter a maior intimidade e liberdade do mundo e falar o que a gente realmente gostaria. A gente não tem essa coragem de olhar e falar assim, amor, não gostei dessa roupa que você tá usando, por que você não coloca aquela outra? Porque às vezes tem um jeito fofo de fazer, né? Nossa, eu te acho tão linda. E às vezes é algo que é um problema de fato. É algo que eu tô vendo que a minha esposa tá tendo um comportamento inadequado, eu tô vendo que meu marido tá tendo um comportamento inadequado. E esse chacoalha, muitas vezes é o que ela precisava pra mudar. Porque se ela soubesse do problema, do malefício que aquilo traz, muito provavelmente ela não tava fazendo. Então, esse chacoalha que a gente evita de dar, ele custa muito mais pra gente a longo prazo. É o que eu falo, pague agora enquanto você sabe o preço, porque depois, se os juros vier, você não vai saber quanto pagar, você não sabe se você vai ter dinheiro no futuro. E isso vale pra tudo no relacionamento. Se você tá diante de um problema, resolva ele agora. Porque esse problema mais pra frente, ele pode adquirir um tamanho que aí sim você não vai dar conta de resolver mais. Não, e agora eu tenho que falar uma coisa aqui, que vai demorar 2 horas. É porque a Ana Paula falou sobre coragem. E aí é o seguinte... quem já assistiu aqui aquele filme de Troia? Quando... Eu! Como é que é o nome da... Quem que guerreia? Não sei. Não sei é um com o outro lá. aquela hora que os dois... Eu sei que tem o Heitor. O Heitor e o... Aquiles. Aquiles, isso aí. Se não for, vocês comentem aí pra nós qual que é o nome. Pra gente saber. Ali, ó. 2 guerreiros. Eles chegam, um de frente pro outro, e eles vão pra guerra. Deixa eu ver se é Heitor e Aquiles mesmo. Deve ser isso aí. Exatamente, né? Que ele vai lá... Enfim. Quando eles estão um de frente pro outro, estão os dois com medo e com coragem e com determinação em fazer o que tem que ser feito. Aquiles, né? Aquiles e Heitor, né? Isso aí, Aquiles e Heitor. Caraca, são muito boas de memória. É muito bonita a cena, pessoal. Depois procura no YouTube, é muito bonito. Mas o que eu quero dizer pra vocês? Coragem é aquilo. Por que eu falo que coragem é aquilo? Porque você quer falar alguma coisa pra pessoa que tá na sua frente, você fala e sustenta e mantém. E quando eu falo de sustenta, mantém, eu tô te falando de manter dentro do plano. Sem maluquice. Sem histeria. Se você é uma pessoa que quando vai falar alguma coisa, quando fala assim, ó, quando eu vi, eu já falei, isso não é coragem. Isso é descontrole só. Isso é só descontrole só. É só uma pessoa histérica. Coragem é assim, ó. Eu tenho que falar pra Ana Paula uma coisa. Eu falo, mantenho e tô aqui pra ouvir o que tem que ser feito. Ou seja, eu vim para a guerra. O que é essa guerra? Não é eu contra minha esposa. Diferente da guerra do Aquiles e do Heitor. Não é eu contra minha esposa. É eu e ela a favor. É eu e ela juntos, mas somos nós contra as nossas más inclinações. É isso que é. Então, Natan, quando eu vi, eu já falei. Isso não é coragem. Isso é só descontrole. Então, você quer falar alguma coisa para sua esposa? Fale
pense no que você vai falar. Eu vou até contar o caso do... Quando você viu meu bloco de notas. Ah, sim. Um belo dia, preparando uma das reuniões de quinta, tinha um dia que eu tava nervoso, né? As pessoas até perguntaram, o que você faz quando você fica puto, né? Tinha um dia que eu tava nervoso. Abre o bloco de notas. E eu escrevi o que nós íamos falar sobre a reunião de quinta. Só que quando eu escrevi naquele bloco de notas, eu escrevi na minha maneira sem filtro de falar, né? E eu não sou nem um pouco bonitinho para falar. Só que quando eu converso com a minha esposa, eu busco... Não com a minha esposa, qualquer negociação. Eu penso uma coisa, minha cabeça aqui, às vezes muito agitada, às vezes eu tô nervoso, eu penso. Depois eu penso, cara, qual que é a melhor forma de falar essas coisas? Essa é a minha maneira de levar a vida, tá? Eu falo assim, com a minha filha. Se eu, por exemplo, agir com a minha filha com falta de paciência, eu volto. Às vezes eu falo com a minha esposa, às vezes eu comento. Às vezes eu fico pensando, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? É o processo meu de desenvolvimento. Para que eu seja cada vez mais assertivo. Para que eu consiga realmente mudar a minha realidade. Mas, enfim, lá naquele bloco de notas tinha uma coisa sem filtro. E aí o que acontece? A Ana Paula já falou para vocês, mas a nossa casa não tem negócio de segredo. Então o computador lá de casa fica aberto, fica logado meu WhatsApp, fica meu bloco de notas, porque o iPhone aparece o bloco de notas no MacBook. Enfim, tá tudo lá. A gente tem acesso às coisas todas, não tem negócio. E a Ana Paula viu aquilo. E lá estava um Natan bem duro mesmo, sem filtro nenhum, né? E aí ela falou assim, cara, eu vi isso aqui, acho que não é assim que você tem que falar com a sua esposa, né? E aí eu falei assim, eita, cara, não é que eu falei, né? Mas eu olhei e falei, rapaz, entrei numa guerra que não tava... Não, eu vou aproveitar a deixa do assunto, que também tem tudo a ver com comunicação. Eu fui trabalhar, abri o computador e a primeira imagem era o bloco de notas e eu li, né? Eu tenho a leitura extremamente rápida, o Nathan sabe, bate uma coisa na tela, eu já li tudo. E aquilo me incomodou profundamente, era um dia que já tava... Somou-se a várias outras coisas que estavam acontecendo e eu já estava muito chateada com outras coisas, não com o Nathan. E aquilo me incomodou. E aí eu tinha algumas opções diante daquele incômodo, né? Eu tinha a opção de carregar aquilo ali, de deixar aquilo dentro do meu coração remoendo e de alguma forma conduzindo as minhas atitudes, porque é isso que acontece com o que a gente pensa, né? Ou eu tinha a forma de falar. E aí a gente estava conversando sobre outra coisa, eu estava meio cabisbaixa, ele falou, o que foi, né? Que você tá assim... Aí eu falei, aconteceram várias coisas hoje, e uma delas foi que eu fui trabalhar e abri o computador e vi seu bloco de notas e estava escrito isso, isso e isso, e eu não gostei. Foi ótimo e esclarecedor, né? Foi muito bom poder falar abertamente. Eu falei assim, ó, e aí eu falei pra ele, falei, eu vou te falar, eu li a coisa que você escreveu sem filtro, e agora eu vou te falar a minha versão sem filtro do que eu achei, né? Eu sei que muita coisa... Eu falei pra ele ainda com essas palavras, eu falei assim, eu sei que muita coisa... Não tô falando que tá certo, mas eu tô te falando exatamente o que eu pensei. Eu dei acesso a ele dentro da minha cabeça, sabe? Quando eu li, o que eu pensei. E aí foi maravilhoso, né? É duro discutir sobre essas coisas, mas foi maravilhoso. E como ele tava falando, de sustentar. Ele falou assim, eu falei... Talvez realmente não seja a melhor forma de falar, porque, como eu disse, esse era meu bloco de notas, do jeito que eu gosto de escrever todas as ideias e depois, pra reunião de quinta, eu elaboro uma pauta. Mas é isso mesmo que tem. Então, ele sustentou o que tava lá. Não pra me magoar, não é que ele quis enfiar o dedo na minha ferida. Ele falou assim, não, mas o que eu tô falando aí tem uma lógica, que é tal e tal e tal, por causa disso, disso, disso. E foi maravilhoso, né? Foi uma conversa. Isso. Não, e é isso que eu falo pra você. Você tem que... quando eu tô falando de coragem, é que... E se alguém te pegar no pulo, como foi o caso, a Ana Paula me pegou no pulo, né? Estava uma coisa que não estava acessível a ela e não era para estar. Natan, significa que você tem segredo? Não, não tenho segredo. Mas é porque eu não falo pra ela as coisas desse jeito. Eu tenho cuidado com a minha esposa e aprendi a ter cuidado com a minha esposa. Só que lá estava, e aí? Como é que você guerria aí? Você se perde? Você desconversa? Você mente? O que você faz? Ou melhor, aquilo que você pensa mesmo? Ou é só cocô que sai da cabeça? Não pensou em nada, é só movimento de corpo aqui, é só movimento das tripas mesmo. Entendeu? Então, quando a gente tá falando de guerrear, quando a gente tá falando de coragem, não existe alguém corajoso que seja inconsequente, que não seja um planejador. Então, por que eu dei o exemplo pra vocês de Aquiles e de Heitor? Olha a luta dos dois, cara. Olha o quanto eles são hábeis. Olha o quanto eles se planejaram para aquela luta. Olha o quanto foi difícil derrotar o Heitor. O Heitor que foi derrotado, se eu não me engano. Enfim, olha o quanto foi difícil. Olha o quanto eles estavam treinados. É o Aquiles do calcanhar de Aquiles? Acho que é. Então ele que foi derrotado, não foi não?
Ah, não sei não, gente. Isso aí... Não, pode ter sido que outra pessoa, não o Heitor, né? Mas o que eu quero dizer pra vocês? A Ana Paula, ela viu um comentário meu lá e que tá aberto também a qualquer momento, né? Mas ela viu e tava sem filtro. Só que aquilo que estava escrito lá não era uma imoralidade. Não era uma coisa que ela não podia saber. Entende? Então, quando a gente tá falando de coragem, é que você só tem como ser corajoso se você pensar nas coisas que faz. Para que... E aí, mais uma vez, eu respondi numa outra caixinha lá, né? Alguma coisa, eu falei assim, cara, o único momento que eu tenho que prestar conta, né? É quando eu estiver diante de Deus, quando eu morrer, né? É por isso que a religião é tão importante. Porque olha só, quem viu aquele bloco de notas antes da Ana Paula, não foi... Quer dizer, quem viu aquele bloco de notas antes de tudo, foi Deus. Porque quando eu escrevo aquilo, eu falei assim, cara, estou cometendo um pecado aqui? Diante de Deus, se ele olhar aquele bloco de notas e falar assim, Natan, isso aqui que está escrito, me explica isso. Eu vou falar assim, Deus, eu estava no momento mais nervoso ali, escrevi isso e iria melhorar isso para falar com a minha esposa. E é pura verdade nua e crua. Você entende o que acontece? Então, quando você age desse modo, por isso que eu falo que a única maneira de felicidade humana é a maneira voltada para a completude, que é a transcendência, é isso. Eu não dependo que a Ana Paula só veja o lado bom do Natan para que ele fique completo. Né? É ao contrário. Então, eu acho que é isso, perfeito. Falei já muito. Eu que leio agora, né? Vou pegar uma grande. Meu casamento está frio porque meu marido é desatento. Não procura melhorar e sinto que não sou valorizada. Acabo sendo crítica demais, chata e me cobrando muito. Como melhorar? Eu lembro dessa pessoa, ela não mandou na caixinha, ela mandou no direct, um negócio bem grande. E o marido dela, ele é desatento com datas. Não sei se você conhece alguém assim, talvez eu vou descrevendo, você vai conseguir visualizar alguém. Ele não lembra de datas comemorativas, de datas especiais, ele tem um leve TDAH. E ela tem que ficar cobrando ele das coisas. E aí, só que na hora de cobrar, ela se descreve como uma pessoa chata e ele fala, nossa, mas você só fica enchendo o saco o tempo todo, porque ela se torna essa pessoa que cobra, porque ela disse que queria, sabe o quê? Que ele fizesse surpresas pra ela. Você conhece alguém assim? Gente do céu. Eu vou fazer um meme. Alguém que souber fazer corte, faz um meme dele dando cabeçada ali pra poder usar. Moças do céu, por favor. Parem de ser chatas da vida. Parem de ser chatas. Parem de ser insuportáveis. Eu não sei quem foi que falou, mas eles falam no chip do moído. Ele fala assim, que tem mulher que tem um chip do moído. Acho que foi o pastor Cláudio. É. Então, quer dizer, seu marido chega em casa e você cria o chip do moído. Eu não sei, assim, eu fico tão indignado. É um mutirão de coisas pra então falar ao mesmo tempo. Vai lá, minha gata. Eu era muito como essa moça. Quando eu conheci o Natan, eu sempre fui muito preocupada em agradar. Essa é uma característica minha. Que estou sempre vendo se a pessoa que está do meu lado está feliz, o que faz ela feliz, quais são as coisas que ela gosta. Estou sempre em busca de agradar as pessoas para que o meio onde eu estou seja um meio agradável. E quando eu casei com o Natan, eu sempre queria que ele lembrasse das coisas. E ele não lembrava. O Natan, ele esquecia coisas muito importantes. Não por maldade, ele esquecia, sei lá, o aniversário dos pais dele. O aniversário dele nem se fala. Mas ele tinha essa característica e aquilo ficava... E eu ficava irritada. Eu falava, poxa, você não lembra de nada. Você não faz um esforço, sabe? Pra lembrar. E nessa minha indignação, muitas vezes eu me esforçava para que ele errasse. Né? Eu lembro da vez fatídica do meu TCC da faculdade. Que eu passei um tempão falando pra ele, dia tal eu vou apresentar o TCC, dia tal eu vou apresentar o TCC. Quando foi na semana da apresentação, eu não falei nada. Eu falei, eu não vou falar. Porque eu já passei 2 semanas avisando todos os dias. E se ele não quiser lembrar, agora é problema dele. E eu não falei nada e resultado, ele não foi. Eu fiquei lá esperando. Fiquei lá esperando, bonitinha demais. Apresentei, tirei nota muito boa, passei.
Fui comemorar com a galera da faculdade e cheguei em casa indignada porque ele sequer lembrava da situação. Então, assim, o que eu vejo de uma situação como essa que a moça descreve aqui? É uma avaliação bem sincera, tá? É ruim mesmo você ter uma expectativa que o outro não atenda. No entanto, uma vez que a gente escolheu casar, o nosso papel é fazer com que as coisas funcionem. Eu demorei alguns anos para conseguir entender isso. Né? Que eu queria que o Natan... O que era especial pra mim? Que ele lembrasse das coisas. Então, o que eu precisava fazer? Ajudá-lo a lembrar. Depois que essa chave virou na minha cabeça, que nós não somos inimigos, não somos concorrentes, que eu tô aqui pra ajudá-lo, eu lembro ele 54 vezes da mesma coisa. Né? O exemplo mais recente que eu lembro foi o Dia das Mães na escola das crianças. Que eu falei, dia 10 de maio vai ser o Dia das Mães na escola das crianças. Eu acho que eu falei umas 44 vezes. Porque ele ia ter que ficar com as crianças, ia ter que se organizar. E eu sei que a vida dele é corrida, e ele tem essa tendência, essa facilidade a esquecer as coisas, que são compromissos, né? Independente se é importante ou não. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a lembrar esse homem de tudo que era importante pra mim. Se meu aniversário tava chegando, vocês acham que eu ia mesmo ficar esperando o Natan esquecer do meu aniversário? Impossível. Eu lembro ele todo ano, e meu aniversário é uma semana depois do dele, né? É bem difícil dele esquecer também. Mas eu lembro, eu falo, nossa, meu aniversário tá chegando. Nossa, dia 22 é meu aniversário. Nossa, semana que vem já se prepara que é meu aniversário. Então eu comecei a fazer o quê? Colocar o que estava no meu controle para trabalhar ao meu favor. Então, se que meu marido lembre de uma data importante, é importante para mim, eu comecei a colocar os meios de ajudá-lo a lembrar. Nossa, mas você tem que fazer tudo por ele? Não, tudo não, mas isso eu tenho que fazer. Do mesmo jeito que, por mim, ele faz incontáveis outras coisas, que são deficiências minhas, que pra ele são importantes. Então, ele coloca os meios de que as coisas aconteçam. Essa é a grande parada do relacionamento. Por que eu tô falando isso? Porque ser chato não resolve. E eu tô falando de uma forma muito sincera. Se ser chato resolvesse, eu recomendaria pra todo mundo que fosse chato. Seja chato, que vai resolver. Enche o saco do seu marido bastante, que vai resolver. Se resolvesse, eu juro pra vocês que eu falaria: investe em ser chato que vai dar certo. No entanto, a gente já sabe que ser chato não resolve. E além de não resolver este problema, cria outros. Qual a chance de você querer investir em uma solução que, além de não resolver o seu problema, cria outro problema? Pensa só, você tá na empresa lá com a máquina quebrada, a gente fala assim, passa óleo de soja. Que além de não funcionar a sua máquina, ainda vai corroer o parafuso. É isso que você tá falando, quando você vai na via do ser chato para resolver esse problema em específico. E eu tô falando como quem é casada com uma pessoa desatenta, porque eu sou. Né? O que foi que eu fiz esses dias? Esses dias eu fiz babyliss pra vir pra cá, né? Falei assim, o que tem de diferente em mim? Aí o Natan ficou olhando, pensando. Sabe a Nazaré Tedesco com aqueles númerozinhos passando lá? Ele não conseguiu chegar a conclusão nenhuma. Aí minha funcionária tava em casa, ela falou assim, ela fez babyliss, ela enrolou o cabelo lá da cozinha. Então, assim, é uma característica, mas uma coisa eu quero te convidar a observar, essa característica não é a única do seu marido, certamente. Ele tem várias outras, porque todos nós somos isso, um conjunto de coisas boas e coisas não tão boas. Então vamos assumir que essa é a coisa não tão boa do seu marido. Você vai evidenciar uma fraqueza dele ou você vai ajudar a que ele tenha recursos para que essa fraqueza não atrapalhe tanto a relação de vocês. Eu recomendo que você vá pela segunda opção. Então, assim, ser chato não resolve. Não é só que ser chato é ruim pra você, que ser chato é desgastante. Não é isso. Isso também é verdade. Mas eu tô falando sobre outro viés. Ser chato não resolve. Então, vamos fazer coisas que resolvem. Qual é a coisa que resolve? Se o caso dele é ser desatento, é colocar lembrete. Ai, mas eu gostaria de ser surpreendido. Pois é, mas na vida real a gente precisa fazer um ajuste de expectativa. E eu tô te falando, como quem viveu tudo isso, que diante desse seu esforço em fazer as coisas melhorarem para o seu relacionamento ser bom, acontece um movimento no outro. Hoje o Natan é muito mais atento do que ele era no começo. Então ele também se esforçou. Às vezes a gente olha para o outro e tem a impressão que o outro não está fazendo nenhum esforço, né? Se eu não tô vendo o resultado perfeito diante dos meus olhos, se a pessoa não foi do 0 ao 100, eu acho que ela não tá fazendo nada. Mas às vezes a pessoa tá lá no 30, às vezes a pessoa tá lá no 40. Ela tá implementando isso, ela tá tentando, né? E todos nós vamos ter as nossas coisas. Por exemplo, eu tenho uma coisa com a desorganização, é uma coisa que incomoda o Natan. Apesar dele também ser uma pessoa assim, ele tem tentado melhorar, e tem melhorado muito, e eu tô caminhando.
Então, às vezes, parece que eu não tô fazendo nada, né? Parece que eu não tô me esforçando. Mas eu, Ana Paula, que sou a pessoa que tá fazendo, eu sei o quanto eu tô me esforçando. E, às vezes, o meu progresso ele é pequenininho. Então, paralelo a essa nossa necessidade de auxiliar o nosso cônjuge a alcançar melhores resultados, está a nossa compaixão em olhar para a evolução do outro e entender o esforço dele. Às vezes, é um esforço que praticamente não sai do lugar, porque é uma coisa pro outro difícil mesmo. Às vezes, do mesmo jeito que eu sou fleumática, e pra mim, ser uma pessoa proativa é um grande desafio, pro Natan, que é uma pessoa colérica, ser calmo, ser paciente, ter temperança pra ele é uma coisa também muito difícil. E a gente falava sobre isso um dia desse. Eu falei, nossa, às vezes eu não entendo o quanto é difícil pra você ser como eu, porque pra mim é natural, né? Pra mim eu olho para situações e eu consigo ter muito mais calma e paciência. E já pra ele olha para situações e pra ele ter proatividade é algo muito natural. O primeiro impulso dele é esse. Então a gente precisa olhar para as pessoas compreendendo o esforço delas, que muitas vezes ele não é um esforço tão perceptível em termos de resultados, porque eu tô falando isso que você coloca aqui, não me procura melhorar. Será que ele não procura melhorar, né? Essa é uma pergunta interessante. Às vezes ele tá buscando melhorar, mas como eu falei, é um progresso muito incipiente. E é o seu papel incentivar que isso melhore. Não só criticar, né? Você sente que não é valorizada. Isso aqui não pode acontecer. Você sentir que não é valorizado por uma coisa que você já sabe como ele é. Se seu marido não tiver nenhuma outra característica boa, tudo bem, mas eu tenho certeza que não é o caso. Então, que você consiga direcionar também o seu olhar para os outros aspectos desse marido, dessa pessoa. Para as outras coisas que ele é bom. Porque eu tenho certeza que tem. Ninguém é só ruim. Deus me livre. Então é bom que a gente treine o nosso olhar para não ser tão exigente com o outro e tão tolerante com a gente. Esse é o nosso problema, né? Eu falo que o sucesso do relacionamento ele é o contrário desse negócio. É você ser mais tolerante com os outros e mais exigente com você mesmo. Porque você conhece, você tem controle, você sabe exatamente o que passa na sua cabeça e como mudar isso. O outro não. Então não tem como você ser exigente sobre algo que não está sob a sua governabilidade. Então foca em você. E nesse caso, aí já é um conselho pessoal de quem passou por isso, coloque as ferramentas e as coisas que ajudem o seu marido a não esquecer o que foi importante para você. Isso é muito melhor do que você reclamar depois que ele não lembrou do seu aniversário. Eu vejo a senhorita que fez essa pergunta só como uma pessoa insuportável, chata e que eu não gostaria de ter do lado de jeito nenhum, em nenhuma hipótese. E o que eu posso te dizer é o seguinte: lembrar do seu aniversário significa que ele te ama? Lembrar do seu aniversário significa que ele te dá atenção? Lembrar do seu aniversário, lembrar das datas comemorativas, significa que ele se importa com você? Responde essa pergunta sinceramente. Ou melhor, se pudéssemos fazer uma lista de marido ideal, como seria a sua lista? Para quem está reclamando disso, sua lista de marido ideal é aquele que companheiro, compreensivo, amoroso, dedicado, carinhoso, rico ou provedor, que lembre das datas comemorativas, faça surpresas, esteja em forma. Em que mundo você tá? Parem com isso, cara. É uma chatice, um inferno isso. É um inferno isso. E não sou eu que tô falando, não. As mulheres aqui que são cobradas pelos seus parceiros, que hoje estão muito afeminados, a atenção o tempo inteiro, a lembrar de data comemorativa, isso é um inferno. Essa historinha de presente em dia de aniversário, isso tem que ser acabado do mundo. Porque vocês substituem a porra de um ano mal vivido por uma surpresa no dia do aniversário. Essa é a realidade na maior parte das famílias. Eu sei que pode não ser de todo mundo, mas é a realidade na maior parte das famílias. O cara faz merda o ano inteiro. Aí chega no dia do aniversário da mulher, ele faz uma puta surpresa. Aí você se sente valorizada? Isso é valorização? Isso é dignidade de uma mulher? É sério, a conversa aqui é séria, pessoal. Um homem tem que tratar a sua mulher bem todo santo dia como se fosse aniversário dela. E aí, de fato, é melhor que ele lembre do aniversário. É melhor, não há que discutir, não tem como eu falar que isso não é bom.
Não tem como eu falar que no dia do aniversário da minha esposa eu não posso melhorar para dar para ela um bom dia e dar um feliz aniversário logo no início do dia. Quem sabe comprar uma lembrancinha. Não há como negar que isso é legal. É óbvio, atitudes bem intencionadas são boas. Mas uma coisa que nunca pode acontecer é vocês falarem assim, olha, não me sinto valorizada porque meu marido não lembra do meu aniversário. Isso não tem a ver uma coisa com a outra. Entende? É uma coisa, uma vez que o Doc estava falando, o Ítalo Marcilli, eu estou perdendo a admiração, o amor está acabando. Que diabos tem a ver admiração com amor? Se você não conseguiu já responder essa pergunta a partir da minha pergunta que eu fiz aqui, é porque você não está preparada para a conversa. Mas o que nós estamos falando aqui, o que eu estou te falando é profundo, pessoal. Eu respondi na caixinha. Você trata a sua esposa como se fosse aniversário dela todo santo dia. A Ana Paula, eu acho que não tem última década que não tenha um dia que eu não tenha olhado para ela e falado para ela assim: oi, minha perfeita, maravilhosa, linda, cheirosa, gostosa. Não tem um dia que eu não fale isso para ela. Jogo um carrilhão de um monte de palavras ao mesmo tempo. E várias vezes ao dia. Não tem um santo dia que ela acorde e eu não dê para ela um bom dia de respeito e com amor de verdade. Não tem um único dia que eu não tenha acordado e não tenha feito o melhor café da manhã que estava ao meu alcance, com tudo que eu sei que ela gosta. Mas aqui eu estou te falando isso aqui não é porque eu sou perfeito, não. É porque eu entendi que eu comemoro a vida da minha esposa e da minha família diariamente. Isso invalida que nós podemos ser mais cuidadosos? Não. Claro que não. Tanto é que eu falei pra vocês, eu tinha um bloco de notas de uma conversa, só que eu falei, cara, eu não vou falar com a minha esposa desse jeito, eu vou falar melhor. Isso invalida que eu lembro do aniversário da minha esposa? Claro que não. Por exemplo, ela me lembra do Dia das Mães. Isso é maravilhoso, porque eu esqueço. E se ela não me lembra, eu perco um momento que não era para eu perder. Eu posso não estar presente num dia que era para eu estar presente. Isso é a ajuda mútua. Mas isso nada tem a ver com valorização e amor. Tá? Não percam de noção aquilo que é realmente importante na vida. E outras coisas vão adoçando a vida da gente. Vão melhorando, vão deixando ela mais fluida. Ganhei dinheiro, né? Tem um relacionamento que tem mais interação do que o normal. Tem um relacionamento com uma intimidade legal. Isso vai adoçando a vida. Meus filhos estão todos saudáveis. Isso adoça a vida. Né? Porque, por exemplo, se você tem um filho com algum tipo de doença mais séria, isso dificulta um pouco mais o dia a dia. Então, algumas coisas vão adoçando a vida. Outras não, outras são pilares. Então eu vejo que pare de ser chata, rabugenta. Preste atenção no que realmente importa. E realmente, se você quer ajudar seu marido, seja mais agradável, né? E preste atenção no que realmente importa. Não sei se ele é o homem que te entrega o restante todo muito bem entregue, mas é uma questão de uma análise aí. Beleza, galera? Sua vez, gatito. Você acha que seu... Olha só. Você acha que seu casamento foi prejudicado por não terem vivido a castidade? Mas qual é o benefício da castidade dentro do namoro? Amor, que fantástica pergunta. Vamos lá. Primeira coisa, eu e Nathan não namoramos, né? Tem essa parte importante. Como ele falou, a gente se conheceu no dia 21 de fevereiro de 2014.
E a gente não ficou junto, né? A gente só se conheceu mesmo. No mês seguinte, a gente ficou junto. Aí, no mesmo final do mês, a gente se separou. Enfim, fim das contas, entre fevereiro e junho, a gente se juntou e se desencontrou. E foi morar junto. Então, a gente não teve essa vivência de namoro. A gente já começou meio que valendo, né? Valendo a vida. Só que nós tivemos relacionamentos prévios, tanto eu quanto ele. Tivemos namoros, tivemos outras pessoas na nossa vida. E quando eu falo que a falta da castidade, de não ter vivido a castidade antes de casar, prejudicou, é como se eu tivesse deixado de ganhar muitas virtudes que eu poderia a partir desse fim. Tem a parte específica da castidade, né, que é reservar o ato conjugal para o local certo, que isso já traz muitos benefícios por si só. Mas tem a parte que, para mim, é a principal da castidade, que é treinar virtudes, né? Que é tornar essa pessoa mais forte. É como se eu estivesse treinando um músculo. Eu deixei de treinar esse músculo, né? Eu vim com esse músculo meio frouxo. E aí, esse músculo meio frouxo não consegue me ajudar a carregar os pesos da vida. Porque o que é viver a castidade? Como eu falei, é você renunciar a prazeres momentâneos para alcançar bens que são maiores. Então, não é simplesmente você se abster do ato conjugal. Não é só isso. É fazer isso com significado, porque hoje eu vejo também uma grande confusão, né? Tanto pessoas falando que sexo é uma coisa suja, impura, e por isso vou viver a castidade, quanto pessoas falando que castidade não tem nada a ver, castidade é uma coisa careta, uma coisa do passado. É só, gente, a gente olhar para os resultados, né? Uma vida desregrada no âmbito sexual conduz as pessoas ao que a gente vê hoje. Pessoas perdidas, pessoas tristes, pessoas deprimidas, pessoas que são hipersexualizadas, mas que quando se casam não conseguem sequer manter uma frequência com o seu cônjuge, de ato conjugal. Pessoas que estão viciadas em pornografia, viciadas em masturbação e que não conseguem desempenhar a doação total quando ela é requerida. Essa é a realidade que a gente vive. Então, é óbvio que ter esse contato desenfreado com o sexo causa muitos prejuízos no ser humano. Prejuízos de ordem física, prejuízos de ordem psicológica, mas principalmente prejuízos de ordem moral. A pessoa se torna alguém que cede ao menor dos prazeres. Se você não consegue resistir a uma pequena tentação, imagina quando você se casa e você se vê diante de tantos problemas, problemas financeiros, problemas de logística, problemas de cansaço. Como é que você vai resistir às tentações quando as circunstâncias forem realmente hostis, né? Porque na adolescência, na infância, no início da vida adulta, você não tem problema. Vamos ser bem sinceros. Sua vida é ótima, seu pai paga suas contas, você tem que estudar, ver televisão, fazer nada, limpar, malemar seu quarto, lavar uma louça. Sua vida é muito fácil. Se nessas circunstâncias você não consegue resistir às tentações, imagina quando as circunstâncias forem realmente difíceis, porque a vida adulta, ela guarda essas circunstâncias muito mais desafiadoras do que nessas outras fases de adolescência. Então, a vivência da castidade, ela envolve justamente ordenar as coisas. E toda ordenação, ela é desejável por qualquer ser humano, não é só pelo ser humano virtuoso. Qualquer pessoa entra numa cozinha toda suja, imagina aí, pia suja, comida fedendo, criando varejeira, chão pisado de terra, pratos em cima da mesa, macarrão escorrendo, cachorro passou para comer a comida que estava no chão, fez xixi, fedor, até a atmosfera é nublada de tanta porcaria. Imagina essa situação na sua cabeça. Agora, imagina essa mesma cozinha depois de ter passado por uma limpeza branquinha, brilhando, cheirosa, com cheirinho de aquele desinfetante que você gosta, com todas as louças limpas, secas, guardadas. Essa não é uma imagem de paz? Em qualquer cabeça, não é na minha, na sua. Qualquer um gosta de ordem. E a castidade, ela nada mais é do que uma ferramenta para ordenar os prazeres na sua vida. Quanto mais cedo você aprende a ordenar as coisas, melhor. Existe uma virtude chamada virtude da fortaleza, que nos ajuda muito nessa seara. É a virtude que nos ajuda a renunciar ao que de fato é bom, mas que não é o momento, para que você alcance outras coisas boas no momento certo. Então, assim, a virtude da fortaleza, ela começa desde muito cedo. Uma criança pequenininha que aprende a comer algo que não gosta, ela já está deixando o caminho livre para ganhar essa virtude lá na frente.
ela já aprendeu a superar, a trocar algo que é prazeroso para os sentidos dela, que é comer um chocolate, que é comer um doce, para colocar para dentro algo que é verdadeiramente bom para ela, que é comer o arroz, feijão, o brócolis e a carne. Então, quando eu ensino isso pro meu filho, eu estou preparando o caminho para que lá na frente ele saiba continuar renunciando a prazeres efêmeros, para prazeres que são só momentâneos. Ele vai precisar disso a vida toda. Essa renúncia aos prazeres efêmeros, aos prazeres que nos dão satisfação só naquele momento, ela é fundamental para quem quer alcançar as grandes coisas na sua vida. Então, qual é o benefício de viver a castidade no namoro? É justamente esse. Você fortalece essa musculatura para que você esteja muito mais preparado lá no futuro para lidar com os problemas de verdade. E por que eu vejo que a falta da castidade marcou as nossas vidas? Porque o nosso relacionamento, ele veio com duas pessoas que não tiveram essa fibra. Essa musculatura não estava desenvolvida. A gente tinha várias outras. Nós éramos pessoas que tinham outras experiências, outros desafios superados, outros tantos foram superados dentro do matrimônio e foram convivendo, nós fomos vivendo junto com o nosso casamento, mas esse a gente não teve. Essa força de colocar o prazer no seu lugar certo lá atrás nos traria muito mais tranquilidade, né? Liberaria espaço no HD para a gente desenvolver talvez outras habilidades. Nós seríamos pessoas que não estariam presas a essas coisas, de alguma forma, porque quando você tem acesso a relação sexual fora do contexto do matrimônio, você é uma pessoa movida pelo prazer. Você vive uma falsa liberdade achando que fazer com o seu corpo qualquer porcaria é sinônimo de ser livre. Quando, na verdade, é sinônimo de ser escravo daquilo ali. Você não consegue entender isso na hora, mas depois é muito claro. Eu olho para trás hoje e vejo eu e tantas outras pessoas que viveram isso como pessoas completamente perdidas, que não sabiam nem o rumo para onde ir. Então, viviam em busca desses prazeres. O prazer de ser irresponsável, o prazer de ser inconsequente. Às vezes, o prazer não estava nem na relação em si, né? Porque adolescente tem muito disso. Mas o prazer de ser inconsequente e irresponsável, que definitivamente é um prazer que a gente não deve buscar. E nem incentivar que outras pessoas busquem. Então, a falta da castidade hoje, o impacto que ela teve na nossa vida, eu vejo que é exatamente esse. Ela nos impediu de ter mais virtudes que nós teríamos se nós tivéssemos vivido isso lá atrás. E aí muita gente me mandou uma pergunta, né? Você fala que viver a castidade é importante porque senão o namoro não vira casamento, mas o seu virou. Realmente, o meu relacionamento foi uma exceção em vários aspectos, considerando o jeito que ele começou. Mas veja só, como eu falei pra vocês, nós não namoramos. Nós não fomos pessoas que ficaram 50 anos namorando pra depois casar. Natan já tinha uma decisão muito clara que ele queria casar. E uma curiosidade, né? A gente também, como nós éramos um tanto quanto irresponsáveis nesses aspectos, né, de fidelidade, nesses aspectos de compromisso, na época eu lembro que a gente também colocou isso na mesa, né? Falou assim, é bom a gente estar junto todo dia para que isso nos condicione a respeitar essa relação. Isso também foi um ponto. Porque a gente meio que se conhecia, a gente sabia que se deixasse cada um na sua casa, cada um com a liberdade de fazer o que quisesse, teria mais chance ainda de dar errado. Então a gente falou assim, vamos assumir esse compromisso de verdade, que isso aqui vai nos ajudar na caminhada. Então foi um relacionamento que deu certo, mas não foi um relacionamento que desfrutou de tudo que queria para depois virar um casamento. Foi um relacionamento onde nós escolhemos entrar com toda a aposta já na instituição casamento, que para nós, aquela união que a gente estava, a gente já se casou, né? Nós já vivíamos como pessoas casadas nesse sentido. Já tínhamos o compromisso de estarmos juntos e estarmos juntos para sempre. Não, assim, a Ana Paula traz questões e vem na minha cabeça memórias fantásticas. Eu acho assim, que coisa maravilhosa, né? Na verdade, eu e a Ana Paula, a gente casou desde o primeiro dia. Porque a gente teve um lance, e esse lance foi tipo um casamento, mas aí a gente sumiu. E depois a gente voltou e a gente já começou junto, já e pronto. Era todo dia junto e pronto. Era assim que funcionava. E isso foi fundamental para a coisa funcionar de fato. Porque, por uma questão óbvia, e infelizmente óbvia, eu e a Ana Paula tínhamos um passado. Cada dia que a Ana Paula, por exemplo, estava comigo, era alguma coisa que eu tinha marcado, ou era alguma coisa que os meus amigos estavam me chamando, ou era alguma coisa que o mundo estava me chamando para fazer. Tudo isso que era fruto da minha vida, que eu tinha. Então, realmente nós não tivemos castidade no namoro, mas a gente também não teve namoro. Tô falando que não teve, pessoal, porque não teve essa história de namoro. Eu conheci a Ana, a gente se gostou muito, tínhamos as nossas vidas e pronto, teve ali 1, 2 semanas, 3 semanas de rolinho,
acabou aquilo, ela sumiu, eu sumi, a gente se encontrou e a gente começou ali e acabou. A gente dormiu junto aquele dia e acabou. A gente casou praticamente, todos os dias a gente estava junto. Eu acho que não teve mais nenhum dia separado, né? Acho que não. Não teve mais nenhum dia separado. E desde esse dia a gente falou, vamos casar, já era, vamos casar agora. Era tudo muito rápido, era na hora que a gente queria de fato. Então não teve essa história. Mas se você me perguntar assim, Natan, o que é a não castidade? Porque é antes da Ana, né? Trouxe pra vocês de malefício. Primeira coisa, e aí, mais 18, pessoal. Eu era punheteiro, imoral. Pra mim o sexo ele era performático. Falta de sexo me deixava doido da cabeça. Eu tinha um olhar triste que eu falo assim, um olhar mal intencionado. E quando outras mulheres davam em cima de mim, mesmo quando eu e a Ana estávamos juntos, aquilo ali me orgulhava. Entende? Então, quando eu tinha pessoas me dando em cima de mim e tal. Casei com a Ana. Isso se consertou no mesmo dia? Não. Eu estava acostumado a sair de casa e só ver bunda. Era para isso que meu olhar estava direcionado, infelizmente. Só que enquanto meu olhar estava direcionado para isso, durante toda a vida ruim que eu tive, que foi essa vida, eu não me desenvolvi em nada, eu fiquei atrofiado. Minha vida, de fato, começou após a Ana Paula. Vocês perguntaram para minha mãe, por exemplo, meu pai, né? Todo mundo vai falar para vocês isso aí. A vida do Natan começou após a Ana Paula. Não existe, o Natan que vocês estão vendo aqui, não existe ele antes da Ana Paula. Né? Então, o que eu acho interessante para vocês, porque quando aquilo ali aconteceu, assim, olha que interessante, né? Deus colocou na minha cabeça, por que eu falo que é Deus? Claro, Deus, minha família e tudo mais. Colocou na minha cabeça que eu queria casar e ter 5 filhos. Estava na minha cabeça. Mas houve um momento de apagão ali que, através do meu livre-arbítrio, eu só fiz merda. Entende? E isso me perverteu. Gente, foram anos para eu consertar a perversão na minha cabeça. Porque a perversão, ela quebra a sua vida inteira de casado. Não quebrou porque existia uma intenção verdadeira ali dentro. Mas, por exemplo, olha só que interessante. Olha o movimento. Quem é homem aí e que vive isso, ou as mulheres que sabem disso, vão ver esse movimento. O homem casa com a mulher. No começo, tem a relação dos dois todos os dias. É aquela loucura. Daqui a pouco começa a não ter. Esse cara, ao invés de falar alguma coisa, o que ele faz? Ele fica puto. Vai no banheiro, toca uma, dorme. No dia seguinte de manhã, toca uma. Às vezes assiste um filme pornô. Vai trabalhar e vai perdendo contato. Esse é um dos possíveis ciclos da masturbação e pornografia, que é um problema tão frequente nos casamentos. Fruto... Por que isso acontece? Pela perversão. Aí veja bem, você não praticou castidade na sua vida. Então você tinha relações com várias pessoas. Não tinha muito critério. Aí você teve relações com pessoas solteiras, casadas, enroladas, nananã. Ou seja, não existe moralidade. Se não existe moralidade, você se casa. Só que você é um ser humano imoral. Então, gente, é tanta coisa ruim que a não castidade causa na sua vida. Seja você mulher ou seja você homem. E o pior, você fica escravo do desejo. Exatamente. E você coloca no namoro uma importância que ele não merece ter, né? Outro dia a moça me mandou uma mensagem falando assim, mas como viver a castidade do namoro sem deixar o namoro esfriar? Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa história de esfriar acontece quando o namoro já tem notas de casamento, mas sem o compromisso. O que esfria o namoro é você dar a ele atribuições que ele não deveria ter. Porque, veja só, eu vou dar o exemplo de novo da moça que eu vi a caixinha, né? A moça falou assim, e se a sua namorada quisesse um namoro santo? Aquele que só faz depois do casamento. Aí ele respondeu na lata, ele falou, eu casava com ela amanhã. Sensacional. Por quê? A resposta dele, né? Nossa, mas a pessoa vai casar só pra isso. Não, aí vem
toda a estrutura na qual é pensado o matrimônio, na indissolubilidade. Muita gente vai se casar por isso mesmo. Tudo certo. Só que a partir do momento que você entrou numa coisa que tem caráter indissolúvel e você leva isso a sério, você vai se esforçar para fazer a coisa funcionar. Você pode, não tem problema. Gente, sejamos sinceros, né? Eu vejo que às vezes a gente foge muito da sinceridade. As pessoas não se casam por virtude sempre. Você não casa porque, ai, quero junto dele desenvolver a minha grandeza interior. Não é isso. Um casal que vive a castidade, muitas vezes ele casa movido por esse combustível mesmo. Esse combustível dos hormônios que estão no talo, lá em cima, querendo poder fazer tudo e mais um pouco. Esse combustível. Agora veja como são os relacionamentos hoje em dia. Você namora 1 ano, 2, 3, 4, dorme na casa do namorado, faz tudo que tem no casamento. Tem todas as relações. Já deu até o ouvido. Olha só. Aí... O que ele vai ganhar mais casando? Tem tudo que é de bom e não sem nenhuma obrigação e compromisso? Isso, você deixa a pessoa, o seu cônjuge, com todo o bônus da relação, o prazer todo, e você isenta ele de todo o ônus. Então você também não entendeu a importância. Estou falando do parceiro, mas assim, são os dois, né? Os dois que estão vivendo nessa situação não entenderam a importância de cada coisa ter o seu lugar. Então você perdeu a chance de usar esse combustível como um verdadeiro combustível para mudança, para a pessoa pegar toda essa vontade, todo esse desejo e dar um jeito de arrumar um emprego, de levantar um barraco, de fazer alguma coisa em prol de iniciar a vida 2, porque o casamento é só o início, você não precisa estar com as circunstâncias todas prontas, mas você precisa daquele início. Você perdeu a oportunidade de usar tudo isso a seu favor e você escolheu viver um namoro que é claro que ele vai esfriar. Ah, mas então quer dizer que quando eu casar vai esfriar? Não, quando você casar você tem um compromisso. E se você assumir esse compromisso de forma verdadeira, o compromisso de querer o bem do outro, querer o bem do seu casamento, lutar pela sua família e tornar essa relação incrível, dentro do ambiente com compromisso você consegue. Dentro do ambiente de namoro você não consegue. Por quê? Porque o namoro acaba. Você começa a encher o saco do seu namorado, ele termina com você. Você já, como o Natan também colocou, né? Já foram todos os orifícios do corpo. Aí você fala assim, não, mas eu quero casar. Não é bagunçado assim, não. Como assim não é bagunçado assim? Já foi bagunçado, minha irmã. Já foi, já era. Se você agora quer fazer exigências, ele vai embora. Ele vai simplesmente falar. E quer saber? Tomara que vá mesmo. Porque um cara que tá com você há 4, 5 anos, 1 ano que seja, já usufruiu de você de todas as formas possíveis. Você permitiu isso e ele não quer casar, não quer compromisso. Tem muito o que fazer nessa situação. Então, essa história de eu ter relação... Meu namorado tá falando... Teve um que tava em depressão, você lembra dessa caixinha? Tô vivendo a castidade, mas meu namorado tá em depressão, tá doente, uma coisa assim, por viver a castidade. Uai, mas é assim manda mesmo. ele arrumar um jeito de casal. Se ele não aguenta uma depressão dessa aí... Gente, e quando ele fala de... Desculpa, meu. Pode falar, não, pode falar. Quando a gente fala de castidade, é o seguinte, olha só. A Ana Paula tá saudável aqui hoje. Aí a Ana Paula foi e por acaso se adoentou. Às vezes, necessita de mim 1, 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos de castidade. Como é que você faz isso? Porque a castidade antes do casamento, ela é feita... ela tem data para acabar. E ela é feita como um treino para você aprender a controlar os seus desejos. Para você aprender a olhar o seu cônjuge muito além do... muito além do ato conjugal, do ato sexual. Agora, o que acontece? Aí tudo bem, você treinou lá, casou, eu e Ana Paula, não tivemos esse momento de namoro. Se tivéssemos, a gente não teria feito castidade na época, infelizmente. Mas eu tive que aprender isso no casamento. Agora, o que acontece? Hoje a Ana Paula tá doente, a Ana Paula tá num resguardo. E aí? Quando a sua esposa tá de resguardo, você vai ficar batendo punheta os dias tudo? Porque você não aguenta? Você não se aguenta? Você vai procurar... É o que tem de casos... A mãe fala, grávida, neném de 4 meses, descobriu uma traição do meu marido, pô. Só que, gente, isso aqui é o que eu falo que é uma falta de masculinidade. Porque o Natan, se ele tiver com os hormônios nas alturas, ele é tão agressivo, por isso que eu falo que a agressividade ela é necessária para a masculinidade existir. Ele é tão agressivo que não tem uma menor possibilidade de eu me aceitar fazendo uma bizarrice dessa com quem está indefeso. E se você tem uma mãe que recém teve um bebê e por algum motivo
ela não pode fazer algo, você está diante do seu dever de proteger alguém que não tem o que fazer. E você escolhe machucar a pessoa que você tem que proteger. Isso é de uma covardia terrível. Tá faltando coragem e agressividade para você tacar sua cabeça na parede. Porque isso é o lixo do ser humano. E eu não tô falando isso porque é bonitinho, não. É porque eu fico puto mesmo com esse tipo de coisa. Então, é por isso que eu falo assim, né? Talvez daqui a pouco comece polêmica. Natan tá falando que tem que ter agressividade. Um ser humano agressivo de verdade, um homem agressivo de verdade, ele nunca faz mal para sua esposa, para seus filhos. Porque o cara que é agressivo de verdade, ele vai falar assim, cara, se eu for fazer mal para minha esposa, eu vou matá-la. E justamente por isso eu nunca vou fazer mal para ela. Porque eu vou protegê-la com toda a minha agressividade. Agora, um ser humano inseguro, ele não pensa. Ele vai sendo levado pelas circunstâncias. E vai fazendo merda. Essa lei se aplica a tudo. Quem é forte de verdade não tem medo, né? Não tem medo, isso aí, ué. Você pega um cara fortão na academia, ele consegue levantar um halter de 1 quilo? Ele consegue. Se alguém fala assim, levanta aí um halter de 1 quilo. Ele não tem vergonha, ele não tem medo. Agora você pega os frangos, os fracotinhos, querem pegar o halter de 20 quilos. Você fala pra ele, cara, não pega o de 20 não, vai no de 5 que é melhor. Que o quê? Eu vou no de 20 mesmo. A fraqueza é quem se manifesta nesses atos de loucura, nesses atos de imaturidade. Isso. É só a fraqueza. A força, a verdadeira fortaleza, ela nunca se manifesta nesses atos de covardia. Só o fraco é covarde, gente. Entendam isso. Não tem como o forte ser covarde. O forte é forte. Quem é forte de verdade não tem medo. Não precisa provar nada. Quem é forte, você bate o olho e fala assim, dá pra ver que é forte. Agora, quem é fraco fica nessa saracutição, né? Fica nessa que não se aguenta na roupa. Uhum. E essa é a realidade. Então, a castidade ajuda nisso. No momento onde você tem uma vida muito tranquila de problemas, você tem a oportunidade de treinar a renúncia aos prazeres, que é algo que acompanha o ser humano por toda a sua vida. O que é uma dieta? Renúncia aos prazeres da gula, renúncia aos prazeres de comer comida que é agradável ao seu paladar, em prol de comer comidas que são agradáveis à sua longevidade, por exemplo. São renúncias. Então, a vida adulta é feita disso. Renunciar aos prazeres imediatos. A castidade é só mais uma oportunidade de você renunciar a grandes prazeres. E não é uma coisa fácil. E não é pra ser fácil. Também esse ponto é importante. Não é pra ser fácil. Nossa, não sei o que as pessoas veem de tanta dificuldade na castidade. Vivo com meu namorado da castidade há não sei quantos anos. Pra gente, tanto faz. Não sentimos falta. Tá ruim. Tá ruim. A castidade é pra ser difícil. A castidade é pra você ficar aqui, ó, contando nos dedos o dia que você vai poder casar, o dia que você vai poder fazer essa entrega total. Porque o desejo é um elemento importante da união. A atração física, a vontade de estar junto em todos os sentidos, ela faz parte do êxito de um relacionamento. Como eu falei pra vocês, bater o checklist e não ter química e não ter vontade, não resolve. Porque depois os problemas vão se evidenciando. Vocês já estão vendo aqui, vocês estão vendo as dúvidas que as pessoas mandam, vocês já imaginam como que funciona. Os problemas vão se intensificando, então você precisa partir, você precisa ter um ponto de partida onde os dois se desejam. Onde eu quero estar com o Natan quer estar comigo. Esse é o caldo da parada. Precisa existir, né? Então não é simplesmente ser um santo, uma santa, e achar que vai conseguir sustentar um casamento baseado apenas nisso. Não vai. Já adianto pra vocês. Tem que ter vontade um do outro. Isso é primordial. Galera, tá acabando aqui. Minha gata, vem aqui pro meu colo, que eu quero fazer um encerramento pra galera aqui, pra falar pra eles o que é uma só carne. Vem, não! Vem. Senta aqui. Ai, meu Deus do céu. Filma só aqui, por favor. Vem aqui. Maravilhosa, da minha vida, minha perfeita, colorida. Senta aqui pertinho de mim, vem. Olha só. Galera, olha só, presta bastante atenção. Eu acho que é ali. Cadê? Vira o microfone aqui. O que eu falo pra vocês aqui, né? Dentro de um casamento, é fundamental que vocês pensem em uma só carne. E aí que a castidade se faz todo sentido, né?
Você pode ver que na hora que eu tocar na Ana Paula aqui, ó, parece que minha mão gruda nela. Grudou. Mas é sério, a ideia é que quando você coloque a mão, né, no seu parceiro aqui, ó, você sinta que virou uma mão só. Você tem vontade de... você tem vontade de grudar isso aqui, né? Quando você toca no seu parceiro, que você abraça, que você tem a vontade de esmagar. Mas não é esmagar para machucar. É esmagar para se misturar, sabe? Parece que virou aqui, ó. Um só coração, uma só alma, uma só disciplina. Uma só carne. Esse é o objetivo do matrimônio. Dentro dessa noção, você pode ter um relacionamento gostoso, prazeroso e com felicidade 24 horas por dia. É possível fazer isso, né? Então, quando a gente fala de castidade, né, a gente está falando de um dos pilares que representa a fortaleza do ser humano para que quando você esteja casado, as coisas funcionem. Aí, como a moça falou, né? Mas a gente vive castidade faz tempo e não faz diferença. Isso, se está acontecendo, está errado. Tá errado. Porque eu toco na minha esposa, eu tenho vontade de estar junto com ela o tempo inteiro, né? Então, o desejo, a união, a proximidade, o carinho, isso tem que fazer parte. Enfim, é isso. Eu só quis abraçar ela para você ver que assim, eu tenho vontade de amassar todo dia, mas não é amassar igual eu amasso meus filhos. Eu tenho vontade de entrar dentro dela, aqui assim, e maravilhosa minha Então vida. é isso, encerra Outra aí, coisa também, se você é casado, beijo de língua tem que ter todo dia. Isso é importante para alimentar, a cabecinha, os pensamentos do casal e a intimidade. Você que encerra, minha gata maravilhosa, eu te amo tanto. Então é isso, pessoal. Deixa eu encerrar nesse microfone diferente hoje. Fala que a gente... eu já tentei encerrar 2 vezes, ele não Desculpe. deixa? Fala que a gente fez o formato novo hoje. A gente fez o formato novo hoje. Vê se vocês gostaram do formato de perguntas, porque a gente não fez dessa vez... Como é que é o nome? Opa! A gente não fez dessa vez... Um tema, nem um roteiro. Se a gente ensinou para vocês coisas legais que fizeram um tipou na cabeça, escreve aí. Tipou e coloca o horário do tipou, pra gente aprender o que tá dando mais certo e o que não está. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar com todo mundo que você acha que vai se beneficiar deste conteúdo. E é pra gente chegar aos 15 mil até o próximo episódio. Será que a gente consegue? Vamos chegar. Então, conto com vocês nessa nova meta, né? Que a primeira meta era 10 mil, chegamos agora 15 mil inscritos. Até o nosso próximo episódio. E deixa aqui, se você gostou desse formato, como o Nathan disse, quer mais resposta de perguntas, ou se você tem um tema específico que você quer que a gente aborde, deixa também a sua sugestão aqui nos comentários, que a gente está sempre lendo e anotando para trazer para cá. Combinado? Valeu! Tchau! Perfeita! Eu preciso fazer xixi.